Olá malta, bem-vindos a mais uma Dice Talk, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz grandes entrevistas com as principais personalidades dos jogos de tabuleiro, num formato casual, muito divertido e como vocês já estão habituados. Na Dice Talk convidamos sempre uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro para vir partilhar connosco a sua paixão e visão sobre este hobby que todos nós adoramos. O meu nome é Marco Silva e terei o enorme prazer hoje de estar com um nome mítico dos jogos de tabuleiro aqui em Portugal, tanto pelo impacto que teve pela SPL Portugal e pela organização da maior convenção de jogos de tabuleiro aqui em Portugal, a LariaCon, mas também pelo seu contributo como game designer e co-criador de jogos como o Yinzi, o Seis Castelos, o Café, e vamos aqui falar de muita coisa. Estou, claro, a falar do grande Luís Costa. Costa, muito obrigado por teres-te juntado a nós aqui neste nosso cantinho de conversas sobre os jogos de tabuleiro, neste nosso humilde cantinho. Muito obrigado. Obrigado, Marco, obrigado. Obrigado a ti e à Dice Tower pelo convite, foi um prazer. Não havia forma de dizer que não, portanto, fazem um trabalho extraordinário e é o meu orgulho de poder participar convosco e de fazer parte também um bocadinho daqui da história que a Dice Cultural está a fazer. Epá, opa, a sério, para nós é um prazer e uma honra ter-te aqui epá, e para mim pessoalmente é um gosto enorme estar aqui à conversa contigo sobre jogos de tabuleiro. Pá, eu ia-te lançar mesmo esta pergunta para quem possa não te conhecer, porque se calhar já jogou contigo, muito provavelmente numa convenção já te apanhou lá ou já lhes entregaste muitos jogos, como a mim, e, uh, mas Provavelmente. mas que se calhar não te conhece como jogador. Como é que isto começou? Como é que tu, por onde é que tu, pronto, no início deste nosso hobby, para ti o que é que foi? O que é que foi esse início para o Costa? Conta lá. Epá, os jogos, na criancice como todos, joguei os Monopólios da Praxe, os Cluedes e os Masterminds. Lembro-me de um jogo que a minha mãe me tinha oferecido, que era o Boa Viagem, que era um jogo com umas cartas, visitar os países, que era um jogo que eu adorava. Esse não conheci, esse não conheci. Boa Viagem. O Petróleo. Ok. Portanto, havia assim muitos jogos desses que eu jogava na meninice. Depois entrei na adolescência, naquela fase do digital, sabes? E então joguei muito videojogo. Os Diablos e o Championship Manager e o Football Manager. De vez em quando ainda brinco um bocadinho, quando tenho tempo. E os Civilizations e os SimCities e coisas do género, Yeah. que joguei muito nesse período, até à faculdade. E então aí na faculdade voltei um bocadinho aos jogos de cartas, a jogar póquer, jogar bridge, que é super complexo, jogar king, jogar Mítico. póquer, póquer já tinha dito, e também sueca, Certo, né? certo, certo. Joguei muita carta na faculdade. Fazia parte do Um, traje, não é? O traje académico completo é, tem que ter um baralho de cartas no bolso. branca no bolso. Uh, Muita carta. E é na faculdade que começa a criar-se um grupo de amigos Uhum. que mais tarde dá origem depois àquilo que é o Espio Portugal hoje. Espetáculo. Eu na faculdade, portanto, eu estudei na Católica, em Leiria, Uhum. no meu segundo ano entrou no primeiro uma caloira que era uma amiga minha do liceu, que é onde tínhamos estado juntos no liceu. Eu era um ano mais velho, portanto andava um ano mais avançado que ela. E quando eu estou no segundo ano na Católica, ela entra como caloira, a Filipa, que mais tarde vem a ser a mulher do Paulo Soldado. O Uhum. Paulo Soldado entra também nesse ano como caloiro, na Católica. Formámos logo, eu por causa da amizade que tinha com a Filipa, ficámos logo, continuámos amigos, né? E formámos logo ali um grupinho na Católica, do qual o Paulo também fazia parte, e depois mais outro grupo de pessoas que ainda hoje, à nossa data, à data de hoje, são uma família, é um grupo de amigos que é uma família. A Filipa conheço há mais de 30 anos, o Paulo faz agora 28 anos que eu conheço o Paulo Soldado. Portanto, 28 anos é uma vida. Verdade. Portanto, passámos a faculdade juntos, os amores, os desamores, as aventuras, as desventuras, o primeiro emprego, o casamento, o primeiro filho, a primeira cólica, a primeira casa, percebes? Passámos tudo isso juntos. E então é a minha segunda família, é esta. Um, o Paulo foi a primeira. Isto
para pegar na cena dos jogos, tenho que contar esta história, senão não faz Não, sentido. mas estou a adorar, estou a adorar. O Paulo foi o primeiro a casar do grupo. E então foi o primeiro a ter casa própria, porque daí todos viviam em casa do papai e da mamãe, não é? E então, a partir do momento em que ele tem casa própria, já temos sítio para ir à sexta e ao sábado à noite. E então, nós éramos muito geeks. Era eu, era o Paulo, era o Carlos Ferreira, o Brainstorm, faz parte do Espelho Portugal. O Nuno Santieiro, que é o irmão da Filipa, portanto é cunhado do Paulo. Havia um outro amigo nosso, que era o Luís Mexia, que fazia parte deste grupo, mas depois seguiu outros caminhos. Os jogos de tabuleiro não eram tanto o interesse dele, apesar de no início ainda ter feito o antigo blog do Espelho Portugal, ainda aparece lá o nome dele, como sendo um membro, mas depois acabou por nunca ser um membro efetivo do grupo. As paixões dele depois eram outras. Mas este era o núcleo duro do Espelho Portugal inicial. Ainda não era no Espelho Portugal, porque quando a gente se juntava em casa do Paulo, o que é que a gente jogava? Era PES. Então jogávamos Pro Evolution Soccer, mas jogávamos isto anos a fio. Começámos no PES 2, já fomos para aí até ao 4 ou assim. Sempre a jogar, todos os fins de semana. E há um determinado dia, que eu agora não me recordo quem é que teve a ideia de hoje não vamos jogar consola, que estou farto. Eu tenho ali um jogo que me ofereceram, vamos jogar. E era o Risco. Já o Risco existia há algum tempo, não é? Não era um jogo. A gente já tinha visto aquela caixa em algum lado, alguns de nós. Está bem, olha, vamos jogar isso. E aquilo até achámos divertido e jogámos aquilo durante uns meses ainda. Ao ponto daquilo nos deixar. A gente gosta disto. Isto é giro, pá. Porque os encontros até aí da PlayStation, o objetivo não era a PlayStation sequer. Aquilo era um entretenimento que a gente. O objetivo é estarmos juntos. Claro. Porque depois ao lado há a mesa com o queijo, com o vinho, com o pão, e a gente vai comendo e vai petiscando e vai conversando. Era o nosso momento de Seinfeld, sabes? Falamos de tudo e de nada. Então, eram os gajos estavam ali. Porque as nossas mulheres /namoradas saíam, portanto encontrávamos todos em casa do Paulo, elas saíam para beber um copo e dar um pezinho de dança, e nós geeks ficávamos em casa a jogar. E era assim. Consigo. I can relate. Eu consigo entender esse momento. Era assim. Então, quando se joga ao Risco, ficámos com a pulga atrás da orelha. Tem que haver mais coisas. Não pode haver só isto. Não é? Tem que haver mais coisas. E é nessa altura que, fazendo as nossas pesquisas, descobrimos o BGG. E depois eu descobri o BGG, descobrimos na altura aquilo que eram os jogos que estavam no top do BGG, que era o Puerto Rico, o Power Grid, o Kalos. São esses jogos que estavam. E nessa altura fizemos uma encomenda a uma loja. Não havia as lojas espanholas, que há hoje. Espanha não tinha nada. Para comprar, compravas ou em França ou na Alemanha. E então fez-se uma encomenda a uma loja francesa e mandaram-se vir meia dúzia de jogos, sabes? Eu lembro que era o Sereníssima, o Catan, mais um ou outro que agora não me recordo. Engraçado. Mas eu lembro-me que realmente, eu por exemplo, eu lembro-me eu estudava no colégio francês, quando era miúdo, e lembro-me que o primeiro baralho de Magic foi um colega meu, que o pai dele ia sempre à França e vinha, pronto, muitas vezes, e lhe trouxe uma coisa que andavam lá os miúdos todos a jogar e gostavam, e não sei o quê, trouxe isto para o filho, e a gente deliciou-se a jogar Magic the Gathering, que era umas cartas, pronto, umas coisas diferentes que não havia cá, e não havia aquilo tudo, cartas em francês e tudo, mas era perfeitamente normal para mim, aquilo francês não era um problema, então as primeiras coisas que vi assim fora do normal foi também vindo de França, porque era onde, quer dizer, França e Alemanha naquela altura, era onde a coisa estava a acontecer. Onde vinha a informação. Exatamente, engraçado essa história, muito fixe. E depois os jogos, de facto, abriu-se a caixa de Pandora. Depois, a partir daí, descobrimos o Abre o Jogo também. Okay. O Abre o Jogo era, na altura, liderado pelo Ricardo Madeira, que ele era o proprietário do domínio e era o dono do site, era ele que tinha desenhado aquilo. Na altura, depois nós criámos o blog Espelho Portugal, tivemos a ideia, foi o Paulo que teve a ideia do nome, que ficou até hoje. Criámos o nome para definir a nossa equipa, não é? A nossa equipa de jogadores, e jogávamos compulsivamente tudo e mais alguma coisa. Depois começámos a escrever no blog. Em Portugal a comunidade era muito pequenina na altura, mas nós fomos
Eu não quero dizer que nós fomos o início do boom em Portugal, porque não fomos, mas acho que fomos o último ingrediente que faltava numa receita que estava a cozinhar e nós fomos o último ingrediente que faltava para aquilo explodir, para aquilo crescer. Não, concordo. Foi com a nossa entrada em cena numa comunidade que já existia, que tinha o Vital e o Manuel Pombeiro em Lisboa, que eram muito ativos, o Vasco, que eram muito ativos, o Pedro Malgur no Porto, havia mais gente, o Rodrigo Trocado, que agora está ligado ao negócio, portanto, havia uma pequena comunidade de gente que andava pelo Abre-Jogo e que falava de jogos e gostava daquilo, mas não éramos muitos, não éramos muitos. E é o Manuel Pombeiro que depois lançou o desafio, porque andávamos sempre nos nicks e nos chats e nos fóruns e não sei o quê. Pá, a gente tem que se conhecer, pá, vocês estão em Leiria, estão no centro do país, organizem uma convenção. E é o Manuel Pombeiro que lança o repto e que faz o desafio. Engraçado, a sério, brutal. É o Manuel Pombeiro que lança o desafio e o Manuel Pombeiro é fulcral nesta história toda. Porque se ele dar aquela. Nós nunca nos teríamos ocorrido, se calhar temos que fazer uma convenção. Nós nem tínhamos noção que havia convenções sequer. Nós queríamos já jogar jogos, quero lá saber das convenções. Quero jogar jogos. Mas aquela coisa pensa, não, há convenções onde se jogam jogos. Não chegávamos aí. O Manuel Pombeiro é que lançou esse não. Pá, e nós, que somos bem mandados, ok, tratamos já disso. E foi. E então, na altura, tínhamos conhecimentos com alguém da direção do IPJ em Leiria, e eles disponibilizaram-nos uma sala, num sábado à tarde. E a primeira Leiria, quando foi isso? Foi num sábado à tarde, numa sala do IPJ, onde apareceram 30 pessoas. Foi isso, 30 pessoas de todo o país. E eram as pessoas que andavam no Abre-Jogo, e nós demos cara aos nomes, sabes? Aos nicks. Espetáculo. E tu é que és o Tiger, e tu é que és o não sei quê, e tu é que és o New Rev, que era o Vital, né? O New Rev, e tu é que não sei quê. E então, pronto, começou-se a criar ali um pequeno... aquilo depois mudou tudo, não é? Esse primeiro evento muda tudo, porque a partir de agora estas pessoas existem, já não são pessoas fictícias, não é? Existem mesmo. Temos uma paixão comum, há aqui uma coisa que nos move, que é única, que ninguém conhece e todos nós que andamos nisto, os mais novos, os mais antigos, sabemos que o jogo de tabuleiro e o jogador de tabuleiro tem esta necessidade interior de espalhar o jogo, não é? Quanto mais gente nova vier, portanto, é um hobby muito aberto à comunidade, é muito aberto a quem vem de fora. Ao contrário dos videojogos, que é um bocadinho até fechado, não é? É muito aberto a quem vem de fora, é muito aberto aliás, não só é muito aberto, como vive disso, como tem tentáculos, não é? Procura ir buscar e trazer. E um dos problemas, é um dos grandes obstáculos, na minha opinião, Costa, que é, se não tiveres pessoas com quem jogar, tens um problema para jogar, não é? Eu gosto de jogar jogos, mas não tenho com quem jogar. É daquelas dores, não é? Eu gosto de jogar jogos, mas nunca tenho encontro com quem jogar. A maneira de colmatar isso é contaminar toda a gente, não é? Com isto, e vai ficar toda a gente aqui com o bichinho. E depois, então, jogamos todos. Tem sempre um grupo. Acho que é um bocado este, ou pelo menos a mim muda mesmo assim. Aliás, o verdadeiro jogador de tabuleiro, posso estar aqui a parodiar e exagerar um bocadinho, mas grande parte dos jogadores de tabuleiro que eu conheço andam com uma caixinha, um saquinho no carro com 2, 3 jogos. Nunca se sabe, pode calhar. Eu andava, eu tinha sempre uma caixinha no carro e com 4 ou 5 jogos. E dizemos isto, olha, pode calhar. Não obrigo ninguém a jogar, mas até dizemos isso, né? Olha, se vocês quiserem, eu tenho ali jogos. Não obrigo, podemos fazer outra coisa, mas se quiserem... Sempre que vou para um evento, ainda hoje, sempre vou para algum lado, agora já não com jogos no carro, mas sempre vou para algum lado, para uma festa, para um sítio qualquer, levo um saquinho com 2, 3 jogos. Exato. E a minha mulher irrita sempre comigo, então mas levas os jogos para quê? Eu nunca se sabe, pode calhar. Sabes? Pode haver ali um momento de aborrecimento e não se faz nada. Olha, eu tenho ali um jogo, se quiserem. Pronto. E é assim que é. E então o Espírito Portugal começa nessa fase, o Espírito Portugal começa aí, a Leiria Con nasce aí, nasce enquanto convenção nacional, depois, não sei se nesse mesmo ano, semana a seguir, há a Trinca Con, que foi em Abrantes, que depois desapareceu passado pouco tempo. Nem sabia. Foi a segunda convenção em Portugal, foi a Trinca Con, na Quinta da Trincanela, acho que era assim. Depois uma das pessoas do grupo, que era eu que dinamizava aquilo,
epá, agora não me lembro muito bem, mas penso que ele terá falecido ou saído de Portugal, e o grupo de alguma forma, que ele era o grande dinamizador daquilo, e o grupo de alguma forma esmoreceu, Ok. e a convenção de tomar não, de tomar de Abrantes não voltou a acontecer. Depois vem a Riacon, de Aveiro, Uhum. logo a seguir surge na altura, portanto, o Carlos, o Jorge e o Gonçalo, que são os três primeiros elementos que dinamizaram a Convenção de Aveiro e que ainda hoje fazem parte da organização da Convenção de Aveiro. Depois, mais tarde, surge o Pedro Chuva também e os outros elementos que agora não me recordo os nomes. Mas começou com estes três. E só depois é que houve Lisboa. Portanto, depois de Leiria, Abrantes e Aveiro, é que houve Lisboa. E depois houve Porto. E depois começaram a aparecer as outras, Bragança. E depois as que vieram por aí. A Leiria Con, só para terminar, ganha, e isto é uma história que eu quero partilhar com quem ainda não a conhece, que é como é que a Leiria Con dá o salto, porque inicialmente a Leiria Con era uma convenção, como são a maior parte das outras que aí estão, que é de evangelização. Vamos chamar a gente para o hobby, abrir portas. A Leiria Con começou a crescer noutra direção, quando para aí à terceira, quarta edição, foi na altura do Imperial do McCarthy. Foi quando criámos o jogo do ano. O Imperial do McCarthy ganha o prémio do jogo do ano. Nós andávamos fascinados com o jogo. E as nossas mulheres barra namoradas, na altura, sem o nosso conhecimento, abordaram o McCarthy pessoalmente, né? Chegaram ao contacto com ele, abordaram o Sr. McCarthy, um economista na Câmara de Hamburgo, um senhor já com uns anos bem avançados, e que recebe um e-mail de umas senhoras portuguesas a convidarem-no a ir a Portugal. E imagina como isto pode parecer estranho a um alemão, né? Um grupo de mulheres de Portugal, vem cá, vem cá. Pronto, aí está como é que vocês conseguiram, não é? Sem saber. Venham a uma convenção em Portugal. Queremos convidar-te a vir a uma convenção em Portugal porque ganhaste um prémio e nós não sabíamos nada, Marco, nós não sabíamos Brutal. nada. Elas organizam um jantar em casa do Paulo, que era o nosso quartel-general durante anos a fio foi a casa do Paulo. Organizaram um jantar, um tema. Ninguém percebia muito bem o que aquele jantar estava a acontecer. Não havia uma efeméride associada, não havia um aniversário, não havia um casamento, não havia um batizado, não havia nada. Apesar de não ser só isso necessário para fazer jantares, não é? Certo, certo. Mas tinha sido um convite delas para nós e nós todos achámos estranho. Depois, no fim do jantar, fizeram um joguinho. Eu já não me acordo muito bem, mas eram uns puzzles e uns quizzes e umas letras. E a gente tinha que formar, a fazer aqueles joguinhos todos. E no fim, davam umas letras e aquilo formava uma palavra. E a palavra que formava, eu já não lembro se era o nome do jogo, se era o nome do autor. Acho que era o nome do jogo, Imperial. E Imperial, McCarthy, né? O que é que vocês fizeram? E foi quando elas nos disseram que o McCarthy vem à Leiria agora. Brutal. Uau! Brutal. Portanto, pago pelo bolso delas e nós o bolso era o mesmo, não é? Certo, Nós é que não sabíamos. Portanto, pagaram o voo de avião e a estadia para o McCarthy vir cá. E foi um sucesso. E até hoje o McCarthy é um amigo íntimo nosso, um grande amigo nosso, é das pessoas que nós mais amamos na indústria. Espetacular. E ele vem cá sempre. Durante muitos anos pagámos pela vida, ele agora já não é preciso pagar porque ele vem. Mesmo que a gente não queira, ele aparece. Sabes? Portanto, faz parte da mobília já. E foi aí que decidimos, ok, a facto a ideia foi gira, trazer um autor estrangeiro para as pessoas conhecerem. E então vamos tentar seguir este caminho, vamos tentar internacionalizar a convenção e depois aos poucos foi crescendo para ser uma convenção virada para a indústria. Sim. Virada para os gamers, não tanto para. Apesar de não fecharmos a porta a ninguém, a convenção é dedicada aos gamers e à indústria. É verdade. E segue esse caminho. E nota-se, nota-se. Até mesmo, assim, vocês nunca viraram as costas às famílias, porque efetivamente há uma kids zone e as famílias têm espaço para estar lá. Mas uma convenção com 3 dias, com estadias, jogares 24/7 não é de todo um evento. 4 dias. 4 dias, desculpa, assim, 3 noites. Tu estás lá a passar 24 horas sobre 24
horas durante 4 dias a fio a jogar não é uma coisa muito, não é um ambiente muito familiar, mas é perfeitamente válido para quem queira descansar, dormir e continuar. Por isso, eu acho que vocês Sim, conseguiram um equilíbrio incrível do ponto de vista de convenção, que não é muito fácil. E se fores lá fora, às grandes convenções, isto não é o caso. Não tens um equilíbrio. não, não, Só existe não. gamers, não há de todo o híbrido, vamos dizer Por assim. isso é que muitos dos nossos convidados, e a gente não tem que fazer muita promoção da LariaCon, porque ela é feita pelos convidados que a gente traz. Claro. Porque eles ficam depois encantados e apaixonados. Porque é um conjunto de coisas. Somos nós os portugueses. Uhum. Portanto, primeiro nós a organização, que somos malta porreira, de braço aberto, e tratamos toda a gente como da família. Depois nós, portugueses, que é a malta que vem à convenção, que é Tuga e que está lá e que faz o mesmo efeito de abraçar, não é? Exatamente. Que continua e prolonga esse abraçar eterno a quem vem de fora. Porque eles depois vêm cá, toda a gente fala inglês, não é? Verdade. E eles sentem-se em casa. E depois tens a estrutura, já tínhamos uma boa estrutura na Quinta de Pinheiro, mas agora com o Hotel Cristal é outra coisa, não é? Tens o sítio que é, onde está, para os alemães, uma praia à frente da janela, pá, eles ficam doidos, não é? Ficam doidos. Epá, e é o casamento entre o sítio, o staff do hotel, que é impagável. A organização, nós que fazemos tudo para que tudo corra pela melhor. Andamos o ano todo a trabalhar para a convenção. E depois vocês que vão à convenção e que continuam este trabalho que nós fazemos, sabes? Porque também adoram as pessoas que lá estão e então esta última LariaCon, depois da pandemia, eu acho que foi... Foi incrível. Epá, foi incrível. Só Andava tudo com um pela sorriso vida. de orelha a orelha. Andava tudo... Epá, eu... Parecia o encontro dos primos, não é? Quando as famílias juntam os primos se juntam para o jantar. Opa, eu acho que foi um ambiente absolutamente incrível e as pequenas coisinhas que correram mal não se notaram e toda a gente ignorou e há sempre espaço para melhorias, como é óbvio. Claro, claro. Mas acho que foi uma convenção, eu pelo menos sentia como sendo muito, muito especial. Foi. Eu vi toda a gente alegre. Toda a gente contente e alegre. E depois tivemos a sorte, temos muito bom tempo também, que verdade. ajudou. E Foi perfeito. para mim é o que tu estavas a descrever, pá, eu partilho do meu lado, vocês, pá, eu tenho-vos a dar os parabéns porque é uma organização exímia de uma conferência com aquele tamanho, com aquele número de convidados e com aquela duração. E estas coisas todas, atenção, isto multiplica, não é? Do ponto de vista de esforço, cada coisa destas multiplica pela outra para dar o esforço. Muitos dias com muitas pessoas, com uma dimensão e uma divulgação, tudo isto é esforço, por isso é trabalho vosso que eu tenho a louvar mesmo, porque está num nível de qualidade profissional, ok? Está mesmo incrível. Mas eu sou lá participante, no limite vou lá fazer cobertura mediática com a equipa, mas acima de tudo vou lá para me divertir. E é fantástico para mim este ano, esta conferência, esta edição, que após dois cancelamentos, duas não ocorrências, 2 anos parados, soube acima de tudo pelo convívio ainda mais, porque eu sempre fui lá pelo convívio. Eu ia lá para jogar, mas eu tenho jogos em casa, eu tenho jogos, a gente junta-se, pode jogar em muito sítio. Eu vou lá pelo convívio, vou lá para jogar mais, é verdade, também tem esse fator, mas vou lá pelo convívio. Dá para jogar um bocadinho mais. Exatamente, já um bocadinho mais, que pronto, mas acima de tudo pelo convívio. E soube mesmo muito esse momento em que nós revíamos caras que já não víamos há 2, 3 anos, e estávamos-nos a ver lá e a jogar então como é que tem sido, como é que tem estado esses momentos, ainda agora Rever a malta trago comigo que não estamos com ela. Sim, eu acho que eu acho que foi a vez que senti mais a sensação de comunidade. Sim, olha, excelente, é isso mesmo, Não é? foi sem dúvida, Somos uma comunidade. E eram com as diferenças individuais que cada um tem, com as discordâncias que temos, mas senti que havia ali, acima de tudo, uma comunidade que partilham uma paixão, não é? E que essa paixão é transversal a toda a gente e que elimina as diferenças que possam haver e que... Completamente.
Completamente. Foi isso que eu senti. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. Olha, espetacular. Epá, e eu não fazia ideia. Quer dizer, eu conheci a Spell Portugal e a Leiria Con um bocadinho mais tarde do que essa gênese, mas adorei ouvir essa história, porque para mim, só quero partilhar contigo, eu já ouvi esta história algumas vezes e nunca me canso porque é mais pura, que é um grupo de amigos juntou-se e a paixão dos jogos fez com que eles quisessem espalhar isso e criarem algo maior do que Sim, porque eles. acima de tudo é um grupo de amigos, sim, E- mais do que tudo. Exatamente, e vocês ainda são um grupo de amigos e agora têm estas coisas todas que conseguiram ampliar esse grupo para muitas Sim. mais pessoas. Pá, é uma história linda, é uma história incrível aí de louvar e vocês estão todos de parabéns por isso. Para tu veres, o Rola, que faz parte da equipa agora Sim. também, que entrou mais tarde, ele também entra num contexto engraçado, que é na segunda edição da Lyricon, ainda no IPJ, ele lê a notícia no jornal, que vai haver um encontro de jogos de tabuleiro, que ele também tinha um passado de infância ligado aos jogos. Achou curioso, pega na família, a mulher, a Rita, e o Rodrigo, o filho mais velho dele, na altura ainda não tinha a Juliana, tinha o Rodrigo pequenino, mas ele, peraí, mas eu como não tenho a certeza do que isto é, vocês ficam no carro e eu vou lá ver o que é que isto é. Não é? E ele chega e quem está à porta até sou eu. E ele vem, então é aqui os jogos de tabuleiro e eu recebi de braços abertos, não é? Os braços no ar, anda cá, entra, ele veio lá dentro e ele gostou, e depois foi buscar a mulher e o filho. E como ele vivia perto de nós, era da Marinha, fomos falando e muito rapidamente percebemos que a paixão que ele tinha era tão grande como a nossa e só fazia sentido ele, Juntar-se. perdão, ele entrar no grupo também. Espetacular. E entrou no grupo. Na altura, o Paulo Inácio, penso que já estava também connosco no grupo, que também é uma história engraçada. O Paulo Inácio, que era de Chaves, é do interior de Portugal, e ele era professor de Física numa universidade em Lisboa. Agora não me recordo a universidade. Professor de Física. Ele esteve envolvido naquela equipa de investigação que desenvolveu o microchip de papel. Ok, engraçado, não Microchip de sabia. papel. E era um wargamer puro, um napoleónico, sabes? Tinha um ar de maestro, assim, muito, muito magrinho. Não sei se chegaste a conhecer o Paulo Não, Inácio, por mas acaso não conheci. é um tipo muito alto, muito E magrinho, de cabelo fotografias? branco grisalho grande. E ele era assim tinha um ar assim, de maestro louco, sabes? Tinha assim e era uma pessoa. E ele, a mulher dele é da Vieira, daqui onde eu moro, aqui ao pé do Hotel Cristal, eu moro aqui, e a mulher dele é de cá. E ele nem gostava de vir à Vieira quando a mulher vinha cá, porque não vinha cá nada, não há cá nada, não acontece nada aqui. E então um dia descobriu que havia. O primeiro Geek of the Week que houve em Portugal fui eu. Fui nomeado Geek of the Week. E o gajo soube depois pelo BGG, porque ele estava no BGG, era um user registado, e soube e viu a notícia. Mas o quê? O Geek of the Week é da Vieira? Isto tem concorrência. Tem concorrência. Isto não é concorrência, mas há jogos na Vieira, percebes? Ok, Há um ok. gajo Pensei que na ele Vieira estava a que dizer. joga jogos. Também quero concorrer. Quero concorrer para a Não, próxima não, edição. não. E eu na altura tinha um negócio que tinha aberto, eu trabalhava numa fábrica, era chefe de expedição numa fábrica aqui perto e tinha como hobby, não era hobby, mas um sidekick paralelo, tinha montado um daqueles videoclubes 24 horas com a máquina, Ok. Sim. no tempo em que isso estava na moda. Certo. Pronto, que aquilo durou pouco tempo também. Mas eu tinha um videoclube desses na Vieira. E eu tinha lá, para além dos escaparates com os filmes, eu tinha jogos de tabuleiro por cima. E tinha uma mesa no canto da loja onde tinha sempre um jogo de tabuleiro. E quem entrava lá também podia jogar o jogo de tabuleiro. No videoclube. Respeito. Videoclube completo, então mesmo. Entretenimento. E aos filmes e Analógico, aos jogos. exatamente. E tinha lá alguns para vender, se alguém quisesse, não muita coisa. Nunca fiz negócio daquilo, nunca vendi. E se vendi um ou dois, se calhar foi muito. Ok. Mas era mais para jogar. Era mais para jogar, para me entreter. E então, nunca mais me esqueço, de um dia eu estou dentro do videoclube, eu sei que era de inverno, era cedo, mas já estava de noite, e uma cabeça assim entra na porta da loja, vê-se assim uma cabeça, um gajo grisalho com uma cabeleira grande. Tu é que és o Costa? Eu sou. Tu é que és Geek of the Week? Sou. Sabes? E pronto, e nasceu uma amizade grande logo aí. Muito bom. E imediatamente também fez todo o sentido, e na altura, tal como do Rola, fui eu que tive a iniciativa de falar com ele. Olha, eu acho que devíamos trazer este elemento para o grupo, e toda a gente concordou, como sem stress. Infelizmente,
Certo. O nosso querido amigo faleceu uns anos mais tarde e já não está connosco e deixa-nos muitas saudades. Depois disso veio o Rola e depois a seguir ao Rola veio o Domingues e o Andrade, que são cunhados do Rola e que fazem parte também da equipa de Espelho Portugal e agora mais recentemente, depois da última Lariacon, que nos deixou completamente a rastros, decidimos que temos de ter sangue novo, porque isto já não estamos a ficar novos. E isto fazer noitada já começa a doer. E então decidimos meter sangue novo na equipa e convidámos duas pessoas que fazem parte do grupo Board Games de Leiria, mas que agora também são membros integrantes do Espelho Portugal, o Fábio e a Karina. Ok. Portanto, lá somos 9. Agora os Espelho Portugal somos 9. Espetacular. Equipa a crescer. Pá, fico mesmo contente. Bem, que grande história. Que grande história. Vocês fizeram um caminho incrível e de louvar. E adoro esta partilha. Estou mesmo a adorar. Muito obrigado por partilhar. E agora fiquei. Vou pegar na segue que tu colocaste da entrada do Rola também aí na equipa, porque depois vocês os dois até acabaram por fazer uma dupla, não é? A dupla Costa e Rola é mesmo conhecida como a dupla Costa e Rola, como criadores de jogos de tabuleiro. O que é que depois, no meio das reuniões da Espelho Portugal e da organização da Lariacon, como é que essa dupla nasce e pronto, e conta-nos um bocadinho disso. Eu acho que já partilhei isto. A dupla nasce de um bocadinho na sequência daquilo que o Paulo e o Nuno começaram a fazer. Ok. Também são uma dupla, não é? Certo. O Paulo e o Nuno lançam o Madeira, que é um sucesso extraordinário. É um top 200 ou um top 300 do BGG, não é? Quem me dera a mim chegar lá com um jogo. O Nippon, que é o top 300, portanto, tem 2 jogos no top 300, quem me dera a mim. O Panamax, pronto, fazem um conjunto de jogos, apesar disto já ser depois. Mas depois do Madeira, quando eles estão a trabalhar no Nippon, porque eu já tinha ideias para jogos, sempre tive essa vontade de querer também desenhar um jogo, criar um jogo. O Rola também tinha essa vontade, essa necessidade de criar. Mas eu sou um fulano naquela escala agora não me lembro do nome, uma escala das motivações. Eu sou um gajo que é assim. Ok, Há malta que é assim, eu sou um gajo que é assim. Tenho picos de grande intensidade e depois tenho picos de grande, sabes? E para quem trabalha sozinho, isto é terrível, porque significa metade do tempo estás muito bem e a outra metade estás muito mal. Querias muito e depois não querias nada. Certo. Estás cheio de motivação, depois não tens motivação nenhuma. E é preciso aqui equilibrar este gráfico de queda. É preciso equilibrá-lo. E nada melhor do que fazê-lo do que uma dupla. Certo. Porque um puxa pelo outro. Quando um está no momento de mais coisa, se o outro puxar, é mais fácil de eu não desistir de uma ideia ou de fazer uma coisa. Porque se eu estiver sozinho e eu estiver naquele momento de tenho que trabalhar num jogo, tenho que desenvolver, estou a desenvolver um jogo, tenho que trabalhar nele. Se eu estiver naquela onda de mais para baixo, é fácil eu não me motivar e olha, hoje não. Ok. Amanhã, pego nisto amanhã. E isto é mau, é muito mau para trabalhar, para quem trabalha. E isto, eu sou um gajo que sou muito assim. Ok. Tenho momentos de grande intensidade e tenho picos de alguma. Acontece muito a pessoas Eu não criativas. digo inépcia, porque pronto, não diria inépcia, mas de algum descaído. Certo. E então, eu lembro de nós íamos para a casa do Paulo, que era o nosso quartel-general, como já tinha dito. Eu vivo aqui na Vieira, portanto, eu vou, em vez de ir direto para a Leiria, dou assim uma volta à Marinha Grande para apanhar o Rola para ir para a Leiria. Faço assim um triângulozinho. E então, muitas vezes, apanhava o Rola em casa dele e íamos os dois juntos para a Leiria, para a casa do Paulo. E numa dessas viagens, eu falei com o Rola e propus-lhe: a gente devia. Eu tenho umas ideias, eu sei que tu também tens. Nós devíamos pensar num. Eu tinha aqui ideia para um jogo de logística, e gostava de partilhar contigo e que me ajudasses. Gostava que fizéssemos, olha, o que o Paulo e o Nuno fazem, fazemos nós. E o Rola disse que sim. O Rola disse que sim. Não foi a ver essa ideia. E nós começámos a trabalhar num jogo chamado Moçambique. Ok. O Moçambique é um jogo que está feito, está fechado. No momento em que a gente o criou, era um jogo que poderia ter sido publicado. Hoje em dia era um jogo que não podia ser publicado, por causa desta nova,
Eu não quero ir muito por estes tópicos porque são perigosos, mas hoje em dia há coisas que não se podem dizer, há coisas que não se podem falar. Percebo. Há muitos jogos que se podem reeditar por causa disso, hoje em dia. Pois, sim, o tema... E o Moçambique era o jogo Moçambique era um jogo sobre a fase final sobre da colónia portuguesa, Okay. Portanto, entrava a fase da descolonização, portanto, Ok. a fase final da colónia e a descolonização. E há uma temática do jogo que tem a ver com os moçambicanos que iam trabalhar como escravos para as minas na África do Certo. Sul. E nós, porque somos dois criadores que vivemos muito do tema, e só depois é que a mecânica vem, não se conta a história de Moçambique e da descolonização sem focar esta temática. E nós tínhamos esse elemento no jogo. Não era para denegrir, não é para dizer mal, não é para falar mal. Era Era a um realidade. elemento porque faz parte da história. Era a realidade. E nós nem não concordamos, somos contra a escravatura. Não é, mas era um tema que se hoje o jogo saísse como estava desenvolvido, e o jogo estava feito, estava praticamente fechado, íamos ser crucificados na praça pública. Não é? Íamos ser crucificados. Portanto, mas isto agora, hoje, nos dias de hoje. Esse jogo foi apresentado a um editor, ao What's Your Game. Na altura tinham acabado de lançar o Vinhos, do Vital Lacerda, e estavam para lançar... Não, e o Vinhos e o Madeira já tinham sido editados. Estavam para lançar, penso eu, o Nippon, acho que foi o próximo deles. E nós apresentámos ao Mariano, numa leiria na Quinta do Pinheiro, o Moçambique. E ele gostou muito da ideia do jogo, não gostou tanto do tema, mas gostou muito da mecânica. E pediu-nos para desenvolver um jogo com a mesma mecânica, mas com outro tema. E esse jogo já passou por muitos jogos. E, entretanto, neste trabalho de fazer o jogo para a What's Your Game, fizemos muitos jogos pelo caminho. Porque depois as ideias ou não agradavam, ou, entretanto, quando esteve para sair, tivemos notícias que ia sair um jogo de um autor consagrado com a mesma ideia ou com a mesma temática, e então, é melhor pôr de lado, e depois, entretanto, muda-se de tema. E foram ficando jogos feitos pelo caminho. O Inzi nasce de um desses projetos que ficou para trás na ideia de fazer um jogo para a What's Your Game. Percebes? Nasce desse processo criativo. O trabalho, o que nós fizemos, o jogo da What's Your Game ainda não saiu, há de sair um dia, Deus quiser, se trabalha nisso, mas é um projeto que neste momento está mais em stand-by. Mas o trabalho que se demorou e aquilo que fizemos de trabalho de fazer jogo para a What's Your Game, fizemos muitos jogos pelo meio. E isso permitiu-nos agora, de repente, numa determinada altura, quando saiu o primeiro jogo, podemos fazer muitas coisas de seguida, porque já tínhamos muita coisa feita. Nós tivemos 7 ou 8 anos a trabalhar sem publicar. Se calhar as pessoas não têm noção. 7 ou 8, se calhar mais. Trabalhámos quase uma década sem ter nada publicado. A fazer jogos. E a bater muita porta. Aquilo que a gente chamava de fazer o caminho das pedras. Que muitos autores novos se calhar não fazem e que às vezes fazia falta fazer porque aprende-se muito neste processo. É feedback, no fundo, não é? É mais feedback que vais recebendo, é mais iterações que tens de fazer. É feedback, é conhecimento, é saber estar na tua posição, no teu lugar, portanto, é teres noção de como é que o mercado funciona. Mas isso é outra temática. Pronto, e nasce aí a dupla Rola e Costa. Trabalhámos muito até sair o Inzi. E depois que saiu o Inzi, que não foi um jogo que tivesse tido, porque teve 1000 cópias só, a Spielworks fez 1000 cópias do jogo, depois teve uma edição coreana e uma edição chinesa, acho eu. Portanto, teve mais 2 edições internacionais, mas que não chegaram à Europa. É um jogo que, apesar de estar bem classificado em termos de nota, está muito longe no ranking, porque não há cópias suficientes no mercado para permitir... porque eu acho que é 1000 cópias, se calhar 20% classificam o jogo, estás a ver? 20% das pessoas classificam o jogo. Ou seja, tu tens de ter 10.000 cópias no mercado para conseguir ter um ranking... subir no ranking de alguma forma. Com 1000 cópias não vais lá. Pode ser agora já em primeira mão, uma novidade para a DICE, que é o Inzi vai ser reeditado. A sério, que fixe.
Mas Vai ser cá na reeditado. Europa. Cá na Europa. Fixe. Vai ter uma segunda edição. O jogo vai ser editado não pela Spielberg. A Spielberg venceu os direitos do jogo a uma outra editora que quis comprar o INZ. E o INZ vai ser lançado. Eu não sei quando ainda. Não será de todo, acho eu, para este ano. Provavelmente poderá ser para o ano que vem, mas também não tenho a certeza que não tenho essa Claro, claro, informação. claro. Também não tenho, não estou na liberdade de dizer qual é a Ok, editora, tudo bem. mas é uma editora que não a Spielberg, que comprou os direitos do INZ para fazer uma segunda edição. Essa segunda edição vai ter tudo novo, componentes novos, arte nova, Oh, vai ser tudo novo. O jogo é o mesmo, mas não é o mesmo. O jogo também foi revamped, foi streamlined. Andámos já há pouco tempo, até há pouco tempo eu e o Rolo a trabalhar em pequenas alterações que não mudam o core do jogo, a mecânica core está lá. Apenas tentámos limar algumas arestas de um jogo que tinha ligeiras imperfeições e que tinha coisas que podiam ser melhoradas para tornar o jogo um espetáculo. bocadinho mais rápido, mais fluido, menos complexo. Eu quando digo complexo é no sentido de o jogo tinha muitas exceções às regras, tentar uniformizar alguma coisa para o jogo ser mais fácil de ir à mesa. Espetacular. Porque é um jogo que não é fácil de levar à mesa. E vai. E isso já está, já está. Aliás, eu já tive acesso à arte e quem lembrar, quem sabe e conhece a capa do Sim, INZ vai ter um choque quando vir a nova capa do é jogo, bastante, que é passar bastante da noite branca para o e dia. tudo. Vocês, sim, É uma uma aquarela, aguarela muito exato. sutil, e agora vai ser um festival de cores. Espetáculo. Passa da noite para o dia, é completamente diferente. E portanto, fica aqui a novidade em primeira mão, Grande, na DICE. assim, grande novidade aqui no Dice Talks. Obrigado, Costa, por partilhares. Fiquei agora bastante intrigado e vou ficar mais atento. Só não sei a quando. Pronto, a gente fica à espera, ficamos aqui todos a aguardar. Muito fixe, muito É. fixe. Mas é bom, é É bom, muito bom. é bom saber que vai haver uma segunda edição de um jogo que vai ajudar a fazer com que o jogo cresça mais um bocadinho. Exatamente. Porque o jogo foi. É assim, o jogo não teve média negativa, o jogo tem 7 ponto qualquer coisa, portanto as classificações tem notas más, tem notas boas, mas no grosso a média é positiva. O jogo foi bem aceito na comunidade. Mas não escala porque há poucas Exato. cópias. É o negócio. Sim, infelizmente estes rankings depois pecam um bocado por isso, não é? Quer dizer, para serem justos de uma forma mais global, não é? A quantidade de ter impacto, a fórmula do BGG vai penalizar também uma edição mais pequena. Sim, o form... Não há. E depois é assim, quando se deixa. Mas isso eu também eu acho que não haveria outra forma Pois, de fazer, mas como é uma votação aberta, toda a gente pode votar, não é? Está registado no BGG, podes votar, podes criar os users se quiseres e votares. sim, também é verdade. Numa nota, se quiseres deitar abaixo um jogo, não é fácil, mas não é impossível. Dá um bocado de trabalho, no Né? fundo, não é? Dá trabalho, mas podes complicar a É vida verdade. ao jogo. Não quer dizer que isso seja feito, mas por exemplo, eu agora não sei se foi no Inzi, se foi no Dom Pierre. Eu acho que foi no Inzi. Não, estou a mentir, foi no Café. O Café que até foi um grande Sim, sucesso. Tem sido um bom sucesso. Há um fulano que dá um ao café. Dá um. ok. E eu depois tive curiosidade, então vou ver o que é que ele dá a 10, o que é que ele dá a 9, só para perceber. As notas deste gajo é tudo uns. Ui, só, Ele tem 90 notas dadas, só 90 vai lá para notas de dizer que jogos não. dados, só vai lá para dar um. E eu intrigo-me. Que raio de pessoa. Quer dizer, se calhar até um gajo muito porreiro, não Sério. sei, não vou estar a criticar, mas percebes aqui a dúvida. Quem é a pessoa que se dá o trabalho de ir ao BGG classificar jogos só para dar uns? Sabes que Porque são todos, só dá uns, não dá mais a nada. internet Sabes? é muito assim, não é? E, De vez em quando nós dizemos mais para dizer mal, vamos lá, mas para dizer bem, fazemos um like, não é? E é muito assim, não é? pois, e então, pronto, não é, esse um não arruinou o café, claro que não, mas É estranho. Fica lá. intriga e é estranho e intriga e fica aquela. Apesar de eu agora já estar um bocado imune a isso, no início com o Inzi foi o primeiro jogo a ser lançado, eu era muito sensível aos comentários e às notas e ficava triste e gostava. Agora já não ligo nada a isso. Eu sei à partida que qualquer jogo que eu edite vai haver quem gosta e É quem não verdade. gosta. Ponto final. E eu não. As críticas eu vou lê-las, eu se calhar vou ler os comentários todos, porque vou ter curiosidade de fazer, até para aprender. Mas não me vou incomodar com nada, não me vou deixar incomodar com nada.
Há críticas que até são negativas e são positivas no sentido em que são críticas que me fazem crescer. Há outras que eu vejo que são perfeito disparate. Epá, mas vou ignorar porque a pessoa que fez aquela crítica, pronto, é a pessoa que é. Olha, se calhar jogou um jogo que não devia ter jogado, não era o Mas é jogo quando para ela, acontece. ou então não gostou mesmo. E se não gostou mesmo, eu não posso fazer nada. Porque eu não vou, nem eu nem ninguém vai fazer um jogo que só tenha 10. Sim, e não só. Não vai E para acontecer. gostar em uns, não tem, eu gosto, eu aqui em casa, de vez em quando digo isso. Eu tenho aqui jogos na coleção que eu compro que só eu gosto aqui em casa. A minha mulher não gosta de jogo e eu já sei que tenho que jogar com outras pessoas. O jogo não é mau, então, simplesmente não conseguimos agradar a todos. E acho que é mesmo essa a parte boa também deste hobby, não é? É que temos tanta variedade que não precisamos de agradar a todos. Se o café não é o jogo para ti, se calhar escolhes outro jogo É para e há de haver outra pessoa que vai gostar do outro. café, por isso também não foram por essas cópias para toda a gente, por isso é bom que também não dê para todos, senão vai haver muita gente triste. Não é? É um bocado isso. Mas olha, falaste no café e isto foi dos últimos. Quer dizer, na realidade não é o último jogo, que vocês depois ainda fizeram uma expansão para o café, agora ainda mais recente, Sim. que é o Expresso. Mas para quem possa não conhecer, assim, e eu sei que nós devemos aqui a falar de alguns dos outros jogos, ainda agora estávamos a falar do Winzy, mas fala-nos um pouco do café. O que é que foi, o que é que vos levou a pensar no café? O café, o café foi um desafio que o David nos lançou, Ok. da Pitágoras, para fazer um jogo. Ele queria fazer um jogo com matemática portuguesa, um jogo num. Ele tinha a ideia para um formato de um jogo daquela. eh, Não é para copiar, mas de alguma forma, se calhar a inspiração vem daquela linha de jogos ai, como é que se chama a editora espanhola, agora esqueci-me do novo, que tem o 1910, 1970, o São Francisco Uh, e aqueles jogos pequeninos, uma caixa parecida com sim. o. Uh, Agora está-me a esquecer o nome. sim, eu estou a ver o que estás a falar, também não estou a conseguir lembrar. É, Desculpa. pronto. Desculpem. Não, eles têm esse tipo de jogo em caixinha pequena, formato pequeno, um jogo que tem Looping Games. Agora estava aqui de Boa. repente é da Looping Games. A Looping Games tem este formato de jogo, também caixa pequena, um jogo com uma dimensão de jogos que vão de meia hora a uma hora, jogos que têm uma xixinha valente já para roer, Uhum. sabes? Que não são fillers, são jogos já com alguma carne para roer. E a ideia não era necessariamente copiar a linha da looping, mas ter um formato assim Ok. semelhante, com temáticas portuguesas. Ok. E nós, a primeira ideia. E ele sugeriu o café. E o David sugeriu em específico a temática do café. E nós, eu e o Rola, fomos trabalhar nessa ideia. O café é um projeto de inspiração pura, porque nunca mais vai acontecer com o café, com outro jogo qualquer, aquilo que aconteceu com o café. O café teve muitos meses de trabalho, mas a mecânica foi fechada numa tarde. A sério. Nós fechámos o café numa tarde. A mecânica de jogo, nós fechámos no dia em que nos sentámos à mesa para trabalhar, foi inspiração pura. Começámos ali, vamos fazer assim, vamos fazer assado, queremos fazer o quê? Olha, cartas, tal. Ele começou a brincar com cartas a sobrepor. Eu, que ando no hobby um bocadinho há mais tempo que ele, o Rolo costuma dizer que eu tenho conhecimento enciclopédico de jogos. Não é tanto assim, mas já joguei carradonas de coisas. E tenho um conhecimento de jogos antigos relativamente Uhum. vasto. E então estava epá, isto lembra-me um jogo que fazia assim e tal, era o Hanging Gardens. Epá, mas a gente não vai fazer assim, vai fazer assado. Criamos aqui uma limitação, um constrangimento para criar a dúvida. E a mecânica surgiu muito fluida nesse dia. O café, a mecânica base do jogo foi fechada num dia. Foi fechada num dia. Depois, obviamente, que houve Claro. muito trabalho pela frente para equilibrar tudo, as cartas, os símbolos, a distribuição dos símbolos nas cartas, os valores, portanto, tudo o resto depois deu muito trabalho. Mas a mecânica, o que noutros jogos demora meses até dizer, olha, finalmente acertámos, e posso fazer o segue para o próximo jogo da Sim. linha do café, que vai sair, ainda não está anunciado, ainda não há Ok. registro, mas posso dar. Ou seja, a ideia era fazer uma linha de jogos nesta lógica. Caixa pequena, jogo com alguma. Jogo médio,
não é filler, mas Sim, 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 percebe? Na sim. linha do café. Tu Sim, conheces o sim, café, sabes o estilo de jogo que é. Não é um jogo que seja complexo, mas também não é um de jogo todo. familiar. É um jogo que tem Há uma algumas estratégia. decisões. E, portanto, Já. a ideia é criar uma linha que tenha uma espécie de continuidade Ok, de jogo para jogo. interessante. Sempre com temática portuguesa. E, entretanto, pode ser que o segundo jogo, esta linha, já está fechado Pá, também. Não vou ainda dizer temática porque justo, não. justo. Acho que o David ainda não me deu Uhum. autorização para. Mas entretanto será público, será. E o que é que tem em comum? É um jogo completamente diferente. É um jogo completamente diferente do café. Tem pequenas nuances que são transversais ao jogo, mas vai ter o mesmo formato de caixa, a mesma nível de complexidade, a mesma artista gráfica, Ah, vai ser a mesma espetacular. marina a trabalhar, É que ela é fantástico. extraordinária. É extraordinário, que ela entrou nos mundos dos jogos sem nunca ter feito jogos. Fomos nós que lhe demos o primeiro trabalho, foi o café. Ela tinha um currículo muito enorme de design noutras áreas, publicidade, tudo, trabalhou para a Olá, trabalhou para empresas de grande dimensão, mas nunca tinha feito nada. Fez livros, grafismo para livros, mas depois jogos de tabuleiro nunca tinha feito nada. O café foi a primeira experiência e depois disso já fez o Uhum. Pessoa e agora vai ser o Kitty Perry 2, também é com a arte dela. E o próximo jogo da linha do café, que é aquilo vai ser tipo uma coleção, Ah, ok. pois, sempre com temáticas portuguesas. E eu acho que aquilo tem um nome, a coleção, acho que é Quinas, a linha Quinas. Acho que é esse o nome. Portanto, o segundo jogo também é uma temática portuguesa, o mesmo formato de caixa, a mesma artista gráfica, os mesmos autores, uma temática completamente diferente, mecânicas diferentes, mas com coisas que se tocam, que é para haver ali uma Oh, ligação, claro. pequenas nuances de um jogo que se tocam Adoro. para o próximo. E então, e a ideia, já temos a ideia para o terceiro, apesar de não estar trabalhada, temos só a ideia, mas o segundo está praticamente. Aliás, eu direi que se não está a 100% fechado, estará a Oh, 95% pá, fechado. que brutal. E vocês também, com a Pitágoras, ainda têm, então têm esse projeto e ainda estão a fazer mais um que eu vi já anunciado pela Pitágoras, o Mosteiro. Mosteiro. Isso, vocês. Mosteiro. O Mosteiro vai ser Exato. este ano, já está em produção. O Mosteiro é um jogo que já estava feito epá, eu não quero mentir, mas eu acho que está feito há mais de um ano e meio. Já está fechada. Mecânica. Foi decisão. Aliás, não, o jogo estava fechado, já, A regras, tudo. sério? Só não estava era a Ok. arte feita, nem as regras, a produção feita. Mas o jogo estava Hum. fechado. Pronto, pronto. O jogo podia ter saído há um ano e meio atrás, já. Nós, na altura, é que dissemos ao David: epá, não achas que é melhor deixar o café respirar mais? Porque eu acho que nos dias de hoje as editoras assassinam o próprio Ok. negócio. Sabe, já eu acho eu sou do tempo em que os jogos demoravam, era como a época de futebol, a época demoram, não é, depois esteja pré-época. Essen é a pré-época, ou seja, o jogo dura de Essen à próxima Essen. E a editora lançou o jogo em Essen e depois lançou o próximo jogo na Certo. próxima Essen. E os jogos têm um ciclo de vida de um ano. Hoje em dia a editora publica um jogo em janeiro, um jogo em março, um jogo em abril, um jogo em agosto e não dão tempo aos jogos de viver. E a quantidade de jogos que há no mercado, É verdade. hum, quantos jogos é que tu jogas três Três vezes? vezes é difícil. Porque com a quantidade, Estou a dizer com a três que é quantidade de para. jogos que passam é muito difícil. Percebes? Então, acho que o fenómeno do Yeah. Kickstarter e esta nova política de fazer jogos assim vieram um pouco estragar a longevidade que os jogos Concordo. deviam ter. O jogo cá, a gente assassinou os jogos à primeira, sem lhe dar a segunda oportunidade ou a Eu terceira. sofro. E eu Eu acho que isso é uma sofro, eu pena. sofro todos os meses porque saem mais jogos do que os que eu tenho capacidade económica, sem dúvida, de comprar, capacidade mesmo física de jogar. Eu tenho backlog de jogos que preciso de jogar e estão a sair novos jogos a entrar. A lista torna-se, cresce mais depressa. Não É diminui, não impossível de diminui. diminuir. Pois, Só e cresce, só isso é cresce. um problema, na minha opinião. Nós estamos a lançar, uma vez, houve até um episódio do podcast que eu fiz o research, agora já não sei de cor os números, mas tive a ver as estatísticas do BGG, o número de lançamentos que estavam feitos, fui ver isso. Epá, o número de lançamentos está a seguir uma curva exponencial. Nos últimos 4 5 anos, a curva tem tendendo a crescer para o dobro quase todos os anos. Isto não é sustentável nem para nenhuma economia, a não ser uma como a nossa, que estava ainda muito no início. Mas isto satura rapidamente, não é? Uma curva exponencial satura rapidamente o mercado. Sim.
E não estamos a crescer em número de jogadores Eh, na mesma curva. E eu nem estou a pensar nos outros jogadores, estou a pensar no eu jogador que quer Exato. viver um jogo. Eu comprava um jogo, comprávamos essa 4 jogos e tínhamos 4 jogos para jogar o ano inteiro. E chegávamos ao fim com uma real vivência e experiência de jogo. Agora não, nós até para o prémio do jogo do ano, que jogamos muita coisa. Adquirimos muitos jogos e nós até jogamos os jogos mais vezes, conseguimos jogar mais vezes, mas é um tormento, porque às vezes há anos em que há tanto jogo que parece que tem potencial para ser jogo do ano, em que a gente, o primeiro jogo, é pá, não, isto não vai dar, e nem lhe damos a segunda oportunidade. E não Pois, devia ser assim, não devia ser, devíamos ter tempo para poder jogar os jogos todos. Claro que nós já temos alguma experiência e já conseguimos ter uma noção maior de um evidente. jogo quando. E não, este jogo, atenção, há aqui qualquer coisa debaixo do capô. Vamos dar-lhe a segunda oportunidade, não é? Porque este motor, há aqui qualquer coisa debaixo do capô. Há outros em que a gente percebe logo que aquilo é fraquinho e que não vai dar nada. Mas mesmo assim, mesmo os jogos que são mais fraquinhos, às vezes são melhores do que aquilo que a gente pensa que são, porque não lhes damos a Exato. segunda oportunidade. E às vezes uma má experiência de jogo, porque interpretamos mal uma regra, basta isto. E eu já vivi esta experiência. Um jogo que até é bom, que teve uma má experiência de primeiro jogo, porque interpretou-se mal uma Exatamente. regra, e o jogo é encostado à boxe, e só passado anos é que a gente descobriu que o jogo afinal não é mau, porque a gente tinha É jogado com uma verdade. regra mal. Mas isto acontece É, é a verdade. pacote. Eu tenho. Porquê? Porque tenho ali um monte de 10 jogos para jogar Sim, a seguir. e depois também, porque de vez em quando queremos, as nossas vidas também são um bocado aceleradas, cada vez mais. Acho que eu tinha mais, eu lembro-me que quando estava na faculdade tinha bem mais tempo para andar a explorar regras e jogos do que tenho hoje em dia na minha vida profissional, infelizmente. Marco, eu lembro-me de jogar 4 noites por Pois, semana, quando ora, era solteiro, ora antes nem de mais. casar. Eu jogava 4 noites por Pronto, estás a semana. ver. E, Conseguia e, jogar, na boa. Agora eu, tenho uma noite por semana que costumo ter dedicada a jogar jogos, mas às vezes sacrifico dessa noite de semana para trabalhar nos Pois, jogos. também tens essa parte. Eu digo-te, eu tenho que bloquear tempo na agenda para isto acontecer, porque senão nem isso acontece. Eu já tenho a minha agenda com dias da semana bloqueados para jogar, porque senão aqui isto, pronto, a vida acontece e o tempo para jogar desaparece. Quando eu estava na faculdade, lembro-me perfeitamente que a gente juntava-se e fazia parte, não é? Quer dizer, fazia parte do dia, Claro. jogar um jogo, e também tu falaste nos jogos digitais também, até isso, havia tempo para tudo. Eu jogava jogos digitais, Claro, analógicos, claro, isto valia claro. tudo. Pá, e acho incrível essa tua partilha e esse caminho. E, pá, e tu falaste também, e pá, estou um bocado curioso pronto, vocês têm feito, eu estou espantado com a quantidade de jogos que vocês têm conseguido estar a trabalhar só neste bocado que tu tens partilhado para lançar este ano. E não sabes da missão. E não sabes da missão Pois, metade. eu E não já estou sabes da missão espantado. metade. Vocês são uma dupla incrível. Nós este ano o Mosteiro sai, o Pois, Dom ia Pierre perguntar sai. desse também, exatamente. O Dom Pierre que foi fechado. Portanto, o Dom Pierre é um desafio que nos foi lançado por uma editora nova portuguesa que é a Exatamente. Pileup Games. Conta-nos um bocadinho desse caminho A, e. e eu sei que há muita curiosidade em torno da Pileup Games. A Pileup Games é um conjunto de pessoas que resolveram investir num modelo de negócio, criar jogos para o mercado, jogos portugueses para o mercado Uhum. internacional. Portugueses e não só, porque eu já ouvi dizer que é capaz de vir um jogo da Pileup que não é Ok. de autores portugueses, mas não tenho a certeza. Isto são só zunzuns que eu tenho. Mas a Paraplégico é gente portuguesa. São portugueses, amigos do David, Uhum. da Pitágoras, que investiram no modelo de negócio. O David é a figura visível. A Paraplégico nem existe como empresa. É uma marca, é como se fosse Uhum. uma marca. Porque o negócio é feito todo dentro da estrutura administrativa Certo. da Pitágoras. Mas é como se fosse uma linha independente da Pitágoras que serve um percurso diferente da Pitágoras. É uma brand dentro da Pitágoras que produz jogos de complexidade média Uhum. alta para o mercado internacional. Esta é a premissa. E foi-nos lançado a ideia de desenvolver um jogo, porque o David é muito nosso amigo e nos conhece bem e já sabe como é que nós trabalhamos e gosta do nosso trabalho. Lançou-nos a nossa ideia. Querem vocês fazer. Aliás, entre eles terão discutido, ele terá discutido isso com eles e as pessoas estão decidindo que sim, o Rolo e o Costa fazem o jogo. E então lançaram-nos a ideia, não houve tema nenhum, disseram já, queremos um jogo com estas Uhum. características.
Eu e o Rola começámos a trabalhar na ideia e pensámos na ideia do Dom Pierre, que é o champanhe. Portanto, um jogo sobre a produção de champanhe. O jogo, entretanto, até aqui à parte, tem, já vi um conjunto de. Ainda o jogo não está no mercado a 100% e já vi críticas ao jogo porque é muito parecido com o Viticulture. Não é? Há 4 jogos no Certo. mundo sobre vinhos. Assim, que interessem, não é? Há o velhinho vino, que se calhar a maior parte Exatamente. das pessoas não conhecem. Há o Vinhos do Vital Lacerda, há o Viticulture, que é um sucesso Yeah. extraordinário, não é? Um sucesso de venda extraordinário, e há agora o Dom Pierre, que nem é vinho, é champanhe, mas tudo bem. É a mesma lógica. Há estes 4. E depois toda a gente a queixar-se que o Dom Pierre é muito parecido com o Viticulture. Bem, eu não vejo a malta a queixar-se de mais um jogo de comboios que sai todos os anos. É verdade, é verdade. Percebes? Há 4 jogos sobre vinho. Todos os anos saem 30 É jogos de verdade. comboios. Não é? E eu não vejo a malta a queixar. Olha mais um jogo de comboios. Não, é? Não, mas olha, este é muito parecido com. Gente a criticar o jogo, ou a dizer mal do jogo, porque é parecido com o Viticulture. E quem já jogou o jogo, e tu vais ver as reviews que há na net já do jogo, toda a gente diz, não tem nada a ver com o Viticulture. O Viticulture é um jogo familiar, o Dom Pierre é um jogo pesado, é um Eurogame pesado. Médio mais pesado. Pronto. Mas adiante. O Dom Pierre, tivemos a ideia, trabalhámos muito nessa ideia. E depois a Pileup começou a trabalhar no modelo de negócio, que é o que as editoras todas fazem. Umas editam o jogo e depois procuram os licenciamentos a posteriori, outras procuram os licenciamentos já na fase de produção. Porquê? Porque depois, quando vão produzir, podem produzir mais quantidade e reduzir os custos de produção. Porque se a Pileup Games produz só 1000 cópias, que é o que pretende se calhar publicar, os custos de produção são uns. Mas se conseguir juntar a edição espanhola, a edição francesa, a edição alemã, a versão americana, a versão do XPTO, de repente já são 8000 jogos, os custos de produção são É logo outros. economia de escala. E isto tem a ver com o modelo de negócio, economia de escala, e tem a ver com como os negócios se constroem. Há editoras que produzem, fazem e só depois é que licenciam, procuram licenciamento. Há outras que procuram, e cada vez mais é assim, procura o licenciamento ainda antes do jogo ser feito, que é para quando forem fazer o jogo já poderem produzir cópias mais, versões extra, mais produção, mais quantidade para baixar custos de produção. Nessa lógica, a Pilops trabalhou nessa lógica e arranjámos um parceiro. Arranjámos um parceiro muito grande. A Pilops arranjou um parceiro muito grande que é a R&R Games. Eu estou a dizer nós porque fui sempre eu e o Rola que lidámos com os americanos, como éramos os autores do jogo. Dámos estas conversas com eles, a demonstrar o jogo, a fazer os testes, durou bastante tempo, até eles decidirem que queriam o jogo. E depois o jogo tinha seguido um determinado rumo, e depois com eles até descomplicou um bocado, porque eles acharam que o jogo estava aí por um caminho demasiado complexo, e eles queriam que o jogo fosse um bocadinho menos complexo. E nós até aligeirámos o jogo em algumas coisas. Eu acho que até foi bom, aligeirámos para melhor. No fim, depois de ver o que tínhamos e para onde íamos e o que acabámos de ter, eu até concordo e acho que ter a experiência dos senhores da R&R foi importante porque ajudaram-nos a criar um equilíbrio, um sweet spot de grau de complexidade, se calhar teria sido demasiado. A R&R Games entra ao barulho, faz parceria com a Pileup e o jogo que sai é um jogo que é parceria Pileup R&R Games. Sendo que a R&R, por iniciativa deles, fizeram um Kickstarter americano para promover o jogo, do qual a Pileup, tanto quanto sei, não tinha nada a ver com esse Kickstarter. A Pileup vai ter a edição retail normal, tanto que o Kickstarter depois tinha a versão deluxificada, os componentes XPTO, que acho que a Pileup não vai ter. Acho que a Pileup só vai ter a versão retail. Ele está em pre-order, parece-me normal tem o só, jogo... não é? Não me lembro de ver nenhuma versão deluxe, está em pre-order uma versão normal. No site. Eu sei que está no site da Pileup a versão retail. E depois o jogo foi fechado no início do ano. E o jogo foi para produção logo no início do ano. E já era suposto ter chegado. Aliás, só para teres uma noção, apesar de nós tivemos a felicidade de ter cópias do Dom Pierre na Livraria Con, mas a ideia era o jogo ter sido lançado nessa altura ao mercado. Okay. Mas não foi possível. Mas conseguimos ainda assim que os senhores do Olimpo conseguissem que um avião chegasse a Portugal com uma caixa de 6 a tempo de pelo menos mostrar na Livraria Con, tipo cópias,
São cópias da produção normal, são cópias iguais à versão final, mas um bocadinho pré-produção assim. Apressaram-se a produzir aquilo para mandar para nós, para ir a tempo da Leiria Con. Espetáculo. O jogo depois demorou muito tempo, houve a pandemia, houve problemas nos portos, falta de contentores, 31. Yeah. Olha, tu nem imaginas. Eu sempre perguntava ao David, então, mas como é que está? O jogo não vem, não vem, não vem. Finalmente chegou. A semana passada, ou há 2 semanas, já tinha chegado ao Porto. Portanto, já há um contentor com Dom Pierres por aí algures. Portanto, mais tarde ou mais cedo, a Pile Up vai começar a distribuição e eu vou receber as minhas cópias em casa. E finalmente ter a minha cópia, porque ainda não tenho sequer a minha própria cópia. Tenho uma cópia da Leiria Con, que foi oferecida, que a Pile Up ofereceu à Leiria Con, que é a cópia. As outras cópias foram depois distribuídas para a comunicação social, para alguns autores, mas eu nem tenho a minha cópia de Dom Pierre sequer. Tenho a cópia da Leiria Con. Não a tua, certo, claro. Opa, muito fixe. Epá, sim, eu por acaso até comentei algumas vezes com o David, ele já me tem dito que ele tem tido alguma coisa com a questão toda da pandemia, mais contentores, mais todos os problemas de produção. Não há. Havia uma altura em que não havia contentores. As coisas estavam amontoadas nos portos e nos armazéns porque não havia contentores livres Claro. para carregar. Sim, um problema sério. E para o nosso hobby em particular, ainda mais sério, porque nós ocupamos algum espaço daqueles contentores, não é uma coisa que seja fácil de viver sem isso ou de contornar. E agora, com esta história de Taiwan e da China, eu imagino que possa voltar a haver agravamento de problemas na circulação. Eu acho que as empresas da Europa vão ter que começar a ter um plano B e voltar a uma produção europeia, como foi há muitos anos atrás. Depois mudou-se para a China por questões de preço. A China produzia com a qualidade mais ou menos idêntica, portanto, sem comprometer a qualidade, a custos muito mais baixos, mas se calhar há que voltar a produzir na Europa porque na China demora tempo. Já lá vai o tempo em que não, mas já vai demorar a questão tempo. do custo, não é? Quer dizer, neste momento, se tiveres o jogo parado, não estás a ganhar dinheiro, entre pagar mais para construí-lo cá, estás a perder. Estás a perder dinheiro. Por isso, acho que estou curioso de ver como é que essas coisas vão mudar. É assim, eu ainda gostava de falar contigo sobre, e te desafiar a partilhares que, pelo menos, mais um jogo que fiquei intrigado que vocês já têm também com Pile Up Games, que já está ali na calha, ou pelo menos já se vê um vislumbre de uma capa e tudo, que é o Stephens. O que é essa ideia? O que é que vai sair daí? Conta. No processo de fazer o Dom Pierre, a Pile Up Games ficou o David e a malta da Pile Ups, que pronto, porque as pessoas perguntam quem são, e eu digo já, os investidores que estão por trás da Pile Ups não se querem mostrar por questões pessoais, são investidores de um modelo de negócio que é a Pile Up. Pronto, e o David é a figura pública. A Pile Up gostou do que nós fizemos com o Dom Pierre. E eu confesso que também estou muito orgulhoso com o jogo. Acho que o jogo ficou muito catita, acho que a malta vai gostar, acho que tem uma mecânica central muito original, que cria decisões tensas. A malta olha para aquilo a primeira vez e pensa, mas isto é sempre igual, toda a gente vai fazer o mesmo. E não há nenhum jogo que vai acabar igual. E vais olhar para o tabuleiro de ações de todos os jogadores, todos os jogos que fizeres, e toda a gente tomou decisões diferentes. E acho que a malta vai gostar. E é um jogo que puxa pela cabeça e tem ali alguns elementos de sorte no jogo e de oportunidade, mas que tem a ver também com a questão temática, porque os negócios também são assim, são uma questão de sorte e de oportunidade. E o jogo tem negócio no meio, que é a venda do champanhe. Portanto, e às vezes já há a oportunidade certa, a altura certa de fazer o negócio certo. Portanto, o jogador pode beneficiar de este negócio esteve disponível para mim nesta altura e não estava na ronda anterior. Pronto. O facto do Dom Pierre ter sido do agrado da Pile Up fez com que eles nos convidassem para o segundo jogo, já. E nós tínhamos, enquanto que o Dom Pierre foi um jogo desenhado de raiz para a Pile Up, a quando do desafio de fazer o primeiro jogo, que achámos que era uma responsabilidade, então quisemos fazer uma coisa nova, de raiz, e trabalhámos na ideia e na mecânica, de princípio ao fim. Com este segundo jogo, nós pegámos numa ideia que já tínhamos e que já estava bastante avançada,
mas que entretanto, por causa dos outros jogos que íamos fazendo, estava encostada num canto da gaveta, estava parado, mas que já estava 50% ou mais feito. Eu diria mais. 60% do trabalho já estaria feito. E então pegámos nessa ideia, que é o jogo sobre o Stephens, o Sr. Stephens, que era um inglês que depois do terremoto de Lisboa, a Marinha Grande é uma grande. A indústria vidreira é muito forte na Marinha Grande. Havia fábricas de vidro na Marinha. E quando há o terremoto, de repente, de Lisboa, de repente houve uma necessidade imensa de vidro. Claro. Porque os vidros partiram-se todos. Não havia vidro. Não havia vidro. E então o negócio do vidro cresceu muito. E o Stephens teve a inteligência, e era um senhor extraordinariamente à frente no tempo, séculos à frente no tempo, porque ele fez uma coisa que ainda hoje muita gente não percebe, que é o futuro. Ainda hoje. Ele vem para a Marinha Grande, compra a fábrica, investe na fábrica, traz os melhores artesãos e os melhores profissionais do vidro da Itália e da França para Portugal, traz o know-how, o melhor know-how que existia na Europa, traz-lo para a Marinha Grande, e isso ajuda a tornar a Marinha Grande depois num centro absolutamente incontornável da indústria vidreira no mundo, que ainda hoje é. E faz outra coisa, que é a vila da Marinha Grande, que era uma vila muito pequenina, começa a crescer em torno da fábrica Stephens. E o que é que ele faz? Ele percebe que o ativo mais importante que ele tem são os trabalhadores, que é uma coisa que ainda há empresários hoje que não percebem isso. O ativo mais importante é o trabalhador. E o que é que ele faz? E estamos a falar de finais do século XVIII, século XIX, por aí, agora posso estar aqui a dizer um disparate. Mas estamos a falar há muito tempo. Constrói escolas para os filhos dos funcionários, constrói centro de saúde para os funcionários, constrói teatro e centros de atividades para os trabalhadores das suas fábricas. Ele praticamente constrói a vila para os seus funcionários. Sabes? Porque eu percebi, se os meus trabalhadores estiverem satisfeitos e tiverem condições de viver a vida normal, podem dedicar-se 100% ao seu trabalho, porque depois não precisam de ir para o outro lado, porque tem tudo aqui. Tem escola, tem segurança, tem teatro, tem saúde, sabes? E em torno disto, e é muito à frente, de facto, este tipo de visão, é muito à frente no tempo, começam a nascer outros negócios paralelos e começam a aparecer os restaurantes e as tavernas e outros negócios, e a Marinha Grande nasce. Já existia, mas cresce, sobretudo nessa fase, de forma exponencial, graças à fábrica Stephens. E nós que já tínhamos esta ideia do jogo, que era honrar o Stephens e a indústria vidreira da Marinha Grande, achámos que este era um tema que, apesar de ser um tema português, e a ideia da Pile Up é internacional, não é? É para o mercado. Daí nós temos optado pelo champanhe, que é um tema mais internacional. Achámos que, ainda assim, porque o nome é Stephens, que este podia ser um título que podia funcionar bem. E porque o jogo também tem mecânicas muito originais e muito giras, em que o jogo não é cooperativo, nem nada que se pareça, mas às vezes tu, para fazeres a tua ação, tens que fazer ações para outros jogadores. Ou seja, o jogo tem uma mecânica e tu vais ter uma que é das profissões. Tu tens um conjunto de trabalhadores que vão aprendendo profissões. Tu vais-lhe dando a oportunidade. O gajo que sopra o vidro, o aguadeiro, o gajo que carrega a madeira, o gajo que traz a areia. As profissões. E tu as cartas, tens um conjunto de cartas, são as profissões. E tu compras ao mercado de profissões, tu compras uma carta e atribuis um trabalhador teu a essa carta e alocas essa carta a uma das fábricas. Pronto. E outras profissões de outros jogadores do jogo podem ser colocadas nessa linha ao lado da fábrica. Portanto, tens um tabuleiro assim, com as fábricas, e depois ao lado do tabuleiro vais alinhando as cartas ao lado das fábricas. E quando tu ativas uma fábrica, tu ativas todas as profissões que estão lá da fábrica. Às vezes são profissões de outros jogadores. E tem esta componente muito engraçada, que é, eu estou a ativar as minhas profissões que tenho ali, porque quero recolher esse... mas para o fazer vou ter que ativar as profissões dos outros, e os outros vão trabalhar. E tem essa componente muito macaca, como a gente costuma dizer,
que depois tem outras coisas, o jogo não é só isto, tem outras coisas, mas é uma simulação da fábrica Stephens, das outras fábricas que foram surgindo depois à volta da Banha Grande, das profissões que se foram criando, dos negócios que se foram montando, e é um bocado simular aquele fervilhar da vila naquela altura, apesar de tu não veres a vila, o jogo depois está abstratizado, porque é difícil depois de fazer isto tudo ser 100% simulação, não é? Não dá. Depois o jogo tem que ser um jogo, acima de tudo. Não é? Tem que jogar. Não é? E então há coisas que têm que ser feitas para, para termos um jogo. Mas dentro deste jogo há, como nos outros jogos que nós fizemos, há o máximo possível de tema e o máximo possível de história dentro do jogo. E o Stephens, é isso. A capa que tu vês no BGG, ao que sei, não vai ser essa a capa. Essa foi um. Já não vai ser essa a capa, que até é uma capa que eu acho assim, mais ou menos. Vai haver um outro artista a fazer a capa e depois o City Low ele vai continuar a fazer o resto. Mas o jogo está, neste momento, estará 80, 90% feito. E é um jogo para o ano que vem. Vocês estão cheios de projetos. E sei que a Pile Up já tem ideia para o terceiro jogo, que é um autor internacional. Opa, estou deliciado, Costa. Vocês estão cheios de projetos e pá, Stephen parece-me muito giro. Eu ainda não tinha visto nada sobre o jogo para lá do pouco que consegui encontrar no BGG e agora. Não Ainda não há há. muita E informação. agora Ainda não há muita estou informação. deliciado. Mas o, mas o jogo é muito giro. O jogo tá, eu acho que a malta vai gostar. Epá, eu sou suspeito, eu gosto muito do jogo. Mas eu gosto muito dos jogos Isso é todos que importante. faço. Portanto, não tenho, eu sou muito suspeito. E este ano temos um Sim, mosteiro, não é? exatamente. Também, que já tínhamos falado. E pode ser que vai haver um outro jogo que vai sair no final do ano. Eu penso que isto já posso. Eu não posso sair do tema, nem o que é, mas posso dizer que foi-nos lançado um desafio a mim ao Rola de uma. Ela não é uma editora de jogos, é uma editora, mas nem está muito ligada aos jogos, está ligada sobretudo aos brinquedos para Ok. crianças. Mas é uma editora que quer se aventurar no mercado dos jogos de tabuleiro e que desafiou a mim e ao Rola para fazermos jogos para crianças. Mesmo infantis, mesmo infantis. Jogos Ok. mesmo muito simples, infantis, jogos muito simplistas. E nós já fizemos um jogo desses, um jogo para essa editora. É um jogo que vai estar à venda nas grandes superfícies no Natal. Ainda não posso ser o tema, não posso ser o nome, porque não tenho autorização para isso. Mas vai estar à venda e foi um desafio muito giro, pá, porque é uma lógica completamente diferente. Trabalhar na lógica das crianças de 6, 7, 8 anos. Eu usei muito a minha filha como tester na fase de projeto, porque foi giro, foi diferente. Fazer um Eurogame pesado ou fazer um jogo para crianças é completamente diferente. Pá, Costa, incrível a forma, os projetos todos que vocês estão a fazer e até mesmo todo este percurso que vocês têm feito. Pá, tenho-vos a dizer, eu estava a falar contigo durante dias, na boa, e eu adoro estas histórias, principalmente a tua paixão pelo hobby é notória, transpiras essa paixão e nota-se nos jogos, nota-se na tua pessoa e nota-se nesta entrevista, por isso, pá, que tenho a agradecer Não, obrigado. essa parte que está-me a Acho dar que um todos gozo nós, enorme todos falar nós, contigo. todos nós gostamos, todos nós. Tenho a sorte e o privilégio de poder estar a fazer jogos e, portanto, É e verdade. tento fazer o melhor que posso juntamente com o Rola nos jogos que fazemos e temos muitos projetos ainda para a frente. Eu ao bocado dizia até ao fabricar, nós temos cerca de uma dúzia de projetos em carteira neste momento. Portanto, até 2024 temos Espetáculo. Espetáculo. ideias e já coisas muito avançadas. Euros pesados para sair. Alguns já contratualizados, que ainda não se podem falar. Outros que ainda não estão, Ok. mas que estão em fase de negociação com editoras estrangeiras
para a futura publicação. Mas sim, acho que vamos conseguir manter um ritmo daqui para a frente, conseguir fazer sempre 1, 2 jogos por ano. Acho que seria, se eu conseguir manter este ritmo com o Rola, será absolutamente extraordinário. Não, é espetáculo e venha ao tempo para os jogar todos. Eu estou cheio de vontade que eles apareçam. Pá, vocês fazem um excelente trabalho. Estão de parabéns os dois. Pá, muito fixe. Olha, antes de nós fecharmos aqui a nossa conversa, nós temos um segmento nas nossas talks, um segmento aqui divertido, que nós convidamos os nossos convidados a participar, que é, nós chamamos o over and under, sobre ou sobrevalorizado. As coisas que tu sentias que estão sobrevalorizadas e pronto, devia haver menos que, oh meu Deus, já não posso ver isto à frente, ou as subvalorizadas, os unders, que devia haver era mais e as pessoas não sabem o que é que estão a perder. São quatro ideias que eu te vou lançar aqui. Na tua opinião pessoal. Quem é que daí? Exato. Na tua opinião pessoal, a ideia é ser divertido. É um pequeno jogo que nós fazemos aqui no final dos episódios. E pronto, eu vou-te lançar a primeira, nada polémica, para tu me dizeres o que tu achas. Kickstarters. Kickstarters. Sobre ou sobrevalorizado? Claramente sobre. Então, e porquê que tu achas isso? É isso? assim, eu não sou contra os Kickstarters, longe de mim, mas eu acho que o Kickstarter tem tem por trás um conceito, ou melhor, vou fazer isto de outra maneira, que é, antes do Kickstarter, o modelo editorial era um modelo clássico. Uma editora compra uma ideia, desenvolve essa ideia, como está a investir dinheiro da companhia, quer ter a certeza que a ideia sai o melhor possível, que é para depois ter retorno financeiro do investimento que está a fazer na ideia, na produção, no desenvolvimento e na produção dessa ideia. E traz a sua experiência também, não é? E traz a sua experiência e tudo. Exatamente. O Kickstarter vem subverter esta dinâmica, que é o dinheiro vem antes. Se o dinheiro vem antes, então pode acontecer esta falácia, este engodo, que é, eu já tenho o dinheiro para produzir o jogo, eu não tenho necessariamente que o desenvolver, porque quando eu tenho que investir o meu dinheiro, eu tenho que ter a certeza que o produto está minimamente bom e que vai vender e que vai ter sucesso e que não vai ter problemas. Eu não quero dizer que aconteça com isto com todos os Kickstarters, mas pode acontecer. Ou seja, eu sei que por trás do Kickstarter, ou eu não tenho a certeza, em alguns Kickstarters, se por trás existiu uma equipa de desenvolvimento que trabalhou, que fez uma aposta clara para ter a certeza que o produto final vai ser... Obviamente que isto também, eu posso dizer que o Kickstarter mudou. Portanto, nos últimos anos já se nota uma tendência diferente. Estou a falar do Kickstarter inicial, em que lançava-se a ideia, uma imagem, umas artes, não sei o quê, a malta ia toda atrás, e depois aquilo era um flop e não havia nada, e gastava-se nisso. Agora, já se notam que as campanhas de Kickstarter estão mais evoluídas e os jogos, e eu sei disso também até por questões pessoais do meu trabalho, que eu passo o dia a contactar com autores de jogos que estão para sair e que querem vender as licenças para a Maldito, e então um dos trabalhos que eu estou a fazer agora é fazer um bocadinho de scouting desses jogos para ver se tem interesse ou não para a gente ter a licença espanhola e portuguesa. E contacto com muitos jogos desses que estão para sair este ano, para o ano, alguns até ainda estão em desenvolvimento para sair daqui a 2 anos. E vejo que já há uma preocupação maior nos autores, mas o Kickstarter inicialmente não tinha não teve esse cuidado. E por causa disso havia muita coisa que saiu para o mercado que devia ter sido mais trabalhada, que não tinha tanto cuidado, porque o dinheiro vem antes, e há aqui um engano, uma subversão do negócio, que é vocês estão-me já a dar o dinheiro para eu fazer uma coisa que vocês ainda não sabem o que é que vai ser. Vocês têm uma ideia e pagaram com base numa ideia, mas de 10 pessoas que pagaram para aquela ideia, todas elas têm uma noção diferente da ideia, ela própria. É? Todas estão a imaginar uma coisa diferente. Sim, nunca jogaram um jogo. É um jogo sobre voleibol no espaço. Epá, mas um tem uma noção, o outro tem outra. Percebes? E eu acho que o Kickstarter tem esta questão que está por trás, que é um bocadinho de subverter o modelo de negócio tradicional. E eu não sou contra as coisas evoluírem, mas acho que há algum perigo por trás disto.
Ainda que, como estava a dizer, achar que atualmente há mais cuidado na forma como as campanhas são trabalhadas. Os jogos antes de serem editados já muitos autores já muitos autores criadores de conteúdo já Comentar. a fazerem reviews e playthroughs do jogo e já se tem uma noção mais real daquilo que o jogo é, ainda que muitas vezes são jogos que ainda estão em desenvolvimento e depois não se sabe como é que vai Sim. acabar, se vai acabar bem ou mal, não se sabe. Por isso há aqui uma- um jogo, um perigo por trás que eu confesso que me incomoda um bocadinho. E por isso acho que os Justo. Kickstarters são sobrevalorizados nesse aspecto. Sim, senhor, sim, senhor. Justo, boa justificação aqui. Então, continuando, segundo tema, e estou curioso neste até pelo teu background no Diablo e tudo, jogos narrativos sobre ou sobrevalorizados no tempo atual agora? Narrativos. Os, O storytelling, não tu, é? o storytelling, sim, aqueles mais, sim, o storytelling, jogos Aqueles de que têm. tabuleiro, tabletop RPGs e Sim, coisas sim. assim, não é? E que têm o Os, módulo digital a acompanhar para fazer. É assim, eu não também, sou. alguns Alguns. agora. Sim, eu não sou. Epá, eu não, nem contra nem a favor. Aí tenho algo. Vamos tentar separar isto de duas maneiras, que é o narrativo em si, a mim, não, eu não sei se é um sobre, se é um over, se é um under, porque eu não tenho uma Ok, posição muito definida. Eu nunca fui um role player, não sou. ok. Ahm, eu faço a minha narrativa do jogo, mas o meu grupo de gamers com quem jogo nem é muito dado a isso. Eu às vezes até gosto um Ok. bocadinho de fazer um bocadinho, teatralizar um bocadinho a coisa, gosto se calhar de ir um bocadinho por aí, mas se calhar o resto do pessoal com quem eu jogo nem é tanto assim. Não é linha. Ok. Não alinha tanto nisso. E eu não sou nem contra nem a favor. Eu não sei se é um over, se é um under. Eu acho que será acho que é importante haver também. Eu acho que é Uhum. importante haver porque há espaço para todo o tipo de jogos. Os jogos narrativos, eu dou sempre o exemplo para mim, eu não sei se será considerado um jogo narrativo, mas eu vivo e experiencio esse jogo como sendo um jogo narrativo, que é o Tales of the Arabian Nights, Hum, sabes? ok. E eu às vezes escolhi Desconheço, esse sim. jogo. O jogo tem um livro imenso, um O livro. catrapásio, e depois tu vais escolhendo. Lembras-te dos jogos de uma aventura fantástica, uns jogos Sim, amarelos sim. do Steve Jackson? Sim, sim. Pronto, Andavas para trás e para a para a frente frente no dos livro a números. Pronto. escolher caminhos e. Eu acho que Página 35. eu perdi esses livros todos, mas eu acho que cheguei a ter a coleção quase toda. E já não tenho Ah, nada disso. E nunca mais me esqueço que o número 4 a Masmorra Infernal, era uma obra-prima. Isso nunca mais me esqueço. Era o Steve Jackson e era o Ian Livingstone. Eram os maior parte, eram eles que escreviam. exatamente. Um, e o Tales of the Arabian Nights segue um bocado esse modelo, mas depois com outra complexidade, com um tabuleiro, pronto, com muito mais coisas. E eu lembro de fazer uma aventura de um personagem que a determinada aventura muda de sexo e fica uma mulher, e que depois vai lutar contra não sei quem, percebes? E eu, Já mas. nem me lembro disso. Hã? Já e, nem me lembro disso. e Epá. não quer dizer que, que aconteça sempre no jogo. Naquele jogo aconteceu Certo. isso. Ou era mulher e depois fez a operação de sexo e passou a ser homem, um bocado assim de género. Eu sei que mudou de sexo. E eu vivi aquilo como uma história, narrando e vivendo aquilo Que porque espetáculo. era divertido, era diferente. E eu Yeah. achei isso um jogo narrativo, ahm, fazendo, quando eu falei da separação das águas, o modelo digital, eu acho que o modelo digital, em alguns jogos faz sentido, mas eu confesso Uhum. que eu que não sou um gajo muito. Eu não gosto de ser o velho do Restelo, nada disso. Eu até gosto de acompanhar as tecnologias e sou um gajo que estou em cima de tudo. Mas eu acho que uma coisa é o jogo de tabuleiro, uma coisa é um jogo digital. Misturar as coisas, não diria que é perverso, mas eu acho que são coisas que não se misturam. São coisas diferentes. Uma coisa é ter uma Justo. aplicação que te dá um counter, ou que te dá uma contagem, ou que te dá uma narrativa. Eu até aí tudo bem. Mas quando o digital é a mecânica, percebes? Eu aí já não, eu Uhum. acho que já não estamos a falar de um jogo de tabuleiro. Estamos a falar Ok. de um jogo É justo. digital. Estamos a falar de um jogo digital que por acaso tem componentes analógicos. E não é um jogo de tabuleiro com componente digital. Eu acho que transforma-se num Certo. componente digital. Porque tu não podes jogar aquilo sem essa parte digital. Sem essa parte digital. E portanto não.
Obviamente que há coisas que eu não dispenso. Por exemplo, eu não jogo Nivadelir sem ter a aplicação de pontuar no fim, porque fazer as contas daquilo à mão é impossível, não é? Então tenho que ter a app para fazer a pontuação no fim. Mas eu acho que isso não Certo. conta. Portanto, Ok, ok. Sim, é o que tu estás a dizer. Se for central ou não é central, no fundo, não é? Tu estás a separar nos dois. Se é central, passa a ser o jogo, se não, é um acessório que ajuda ao jogo. Acho que é uma boa definição. Opa, por acaso estava. Eu também pus este aqui na lista porque estava curioso. Nós, apesar dos cabelos brancos, temos os dois cabelos brancos, mas tu és um bocado mais velho que eu. Mas somos os dois mais ou menos naquela geração em que os jogos também tinham muito esta componente no início. Era o início dos Vampires da Masquerades e os Dungeons and Dragons. Começaram a contaminar tudo o que havia por aí. O Magic the Gathering é um bom exemplo disso. sim. E por isso estava curioso de ver como é que tu sentias a valorização e a transformação atual, não é? Que isto foi evoluindo. Eu uma vez até há pouco tempo estava a comentar isto no podcast, que é a Gen Con nasceu, hoje em dia toda a gente vai lá por causa dos jogos de tabuleiro, mas a Gen Con nasce como uma conferência de jogos narrativos, que era o que Sim. havia. Que na realidade era a Conferência Mundial De jogos, não. de jogos narrativos, de jogos de tabletop RPGs. E acho engraçado. Não, é um mundo que eu Hoje tenho ninguém se pouco. lembra. É um mundo que eu confesso que tenho pouco. Eu lembro de uma das Leiria Codes da Quinta do Pinheiro lançámos o desafio ao João Mariano, que era um dos Uhum, administradores do Abre o Jogo. Na altura eu uhum, também era administrador. Eu acho que ainda sou, mas já lá vou pouco. E desafiámo-o a fazer um evento paralelo à Laricon de RPGs na Laricon, a ver um módulo de ok. RPGs. E aquilo durou, foi feito, não sei se 2, 3 anos que se fizeram isso. E era o João Mariano, A liderar. uma pessoa espetacular que liderava isso. Mas depois não havia muito. Porque eu sempre senti, e aí posso estar redondamente enganado, e dou a mão à palmatória se estiver, porque é só uma Uhum, questão de percepção minha de um universo do qual eu não tenho muito conhecimento, que é o mundo dos RPGs. Eu dá-me a ideia que, ao contrário dos board gamers, que é aquela comunidade de braço aberto, dá-me a uhum. ideia que os roleplayers são um grupo mais fechado, mais dentro dele, estão lá no cantinho, sabe, tem o grupinho deles, jogam, e estão ali mais escondidos e que não são tão abertos, sabe, dá-me essa ideia. E nós sentimos isso na Leiria Con. Ok. Quando houve essas. Que havia ali. E se calhar por isso é que não se continuou. Apesar do trabalho Sedimentou mais. extraordinário, se calhar, apesar do trabalho extraordinário que o João Mariano fez nesses anos, não avançou. Mas é uma coisa que não está fora de questão voltar a pensar nisso. Uhum. Um, Interessante. Fica e eu aqui gostava também de um a dia de dica. jogar um Dungeons and Dragons. Nunca joguei. Ok, Gostava de ok. jogar um dia. Se Nunca algum joguei. dia quiseres, eu tenho para aqui. Eu por acaso eu gosto dos dois mundos. Mas posso dizer que eu percebo o teu feedback, mas e acho que isso deve já me debrucei também sobre isso, já conversei isto em alguns grupos de amigos meus. É muito. É mais fechado porque acho que os grupos são mais constantes, são mais sedimentados. Tu, quando jogas com aquele grupo, tu estás a continuar a campanha com aquele grupo. Pois, É jogas o mais. equivalente mais vezes, sempre com o mesmo grupo, e não é fácil uma pessoa entrar a meio de Pois, uma campanha. pois, E é percebo a mesma coisa que perfeitamente. estás a jogar um Legacy. Se estás a jogar um Sim, Legacy qualquer e aquele grupo é aquele grupo. Ah, vamos jogar aquele jogo, eu vi-vos a jogar. Não, não, este jogo não podem jogar, não. Eu estou a jogar com aquelas três pessoas. é. Este não pode ser. Tu não fazes parte desse grupo. Vai acontecer, não é? Sim, perfeito, percebo perfeitamente. Consequência. Mas pronto. Olha, última aqui desafio para ti, que também está a crescer muito ultimamente. E o que é que tu achas que está a crescer mais ou está a crescer menos? Jogos económicos. Over ou under? Aqueles jogos puro económico. Ações, trading, os 18xx e outros da vida que estão a começar a influenciar muitos Se estão jogos. overrated ou underrated. Sim. Epá, eu não sei se consigo classificar dessa maneira, se são overrated. Ah, é? Eu sou um Eurogamer, por definição, Uhum. e dentro dos Eurogames, o económico é o meu preferido. Ok. O económico é o meu preferido. Aliás, os meus jogos que desenho, na grande gênese, têm por trás um modelo económico de algum género. Uhum. O Dom Pierre é um jogo económico, o Inzi é um jogo económico, outros jogos que estão para sair são jogos económicos, apesar de terem outras coisas pelo meio, mas têm um motor económico por trás. Um, Conheço.
E eu acho que há muitos, mas não são demais. Sobretudo se forem bons. Exatamente. Sobretudo se forem bons. Por exemplo, este ano, dos jogos, deste ano não, do ano passado, e que estão a concurso para jogo do ano, que ainda não atribuímos o prémio, há um deles que eu gosto muito particularmente, que é um jogo económico que eu acho muito original, muito diferente. Eu chamo-lhe Old School, que eu gosto muito dos jogos Old School, que é o Coffee Traders, que eu acho que é um belíssimo design. Ainda Da, não conheço, por acaso. Capstone, um calhamaço Tenho que dar grande, uma vista de uma caixa pesada, tens que ver. É um jogo violento no sentido que é complexo, é grande, é olhos. pesado, mas é muito original da forma, e cheira a velho, sabes que eu gosto, cheira a old school, porque se há coisa que me irrita hoje em dia é os jogos, esta nova tendência de design nova que há, não é que me irrita profundamente, mas não é o meu estilo, que é o jogo, o jogo da vitamina, eu chamo-lhe a brincar o jogo da vitamina, que é tudo o que tu fazes permeia. Tem que pontuar, exato. Tudo o que fazes dá-te Já qualquer. percebi. Eu avanço o boneco na track e eu, porque avancei para aquele espaço, ganho qualquer coisa. Tudo o que tu fazes, tu és premiado por qualquer coisa que faças no jogo. E depois no fim pode ser mais ou menos divertido, mais ou bem desenhado, melhor. Tudo ou nada pode dar pontos, não interessa, mas durante o jogo estás a jogar e nunca tens sensação de perda. Que é, na teoria do game design moderno, há aversão à perda. Não é? Claro, Existe aversão à perda. Os jogadores não gostam de claro. perder. E eu percebo este conceito, mas eu acho que isto está a ser extrapolado para uma ponte que não é tanto assim. Ou seja, uma coisa é a aversão à perda, outra coisa é a gestão de perdas. São coisas diferentes. Eu sei que o jogador não gosta de perder, mas não gosta de perder quando de repente lhe tiram tudo, o tapete debaixo do pé. Claro. Isso sim. Por exemplo, jogares um jogo de 2 horas e depois no final o jogo é decidido por causa do lançamento de um dado. Certo. Tu não investes 2 horas do teu tempo para depois um elemento aleatório do jogo tirar a vitória. Não é? Claro. Ou porque houve sei lá, Uma carta secreta, qualquer um objetivo secreto que percebes? virou ali que tu, de um Exatamente. momento para o outro, E passaste à aí, frente. aí é uma versão à perda, de facto existe, que é gaita, eu não pude controlar isto. Agora, se o jogo te dá, ao longo do jogo, decisões, Certo. que eu acho que e é aquilo que eu e o Rolo é onde nós batemos mais na tecla. Nós não pensamos num único elemento do design do jogo e a primeira coisa que pensamos é isto implica alguma decisão? Se isto não implica decisão, não tem que estar no jogo. Ok. Tudo o que faz o jogo tem que implicar uma decisão. E essa decisão tem que ser mais ou menos angustiante, dependendo da complexidade do jogo. Mas tudo tem que ter uma decisão por trás. Porque não, se não há decisão, para que é que eu vou mudar o peão na track A ou o peão na track B? E há jogos que são assim. Tens uma opção. Ou avanças na track A ou avanças na track B. E não há uma decisão por trás daquilo. Então o que é que me move? É igual. Olha, às vezes mexo neste porque está mais perto de mim. E é uma questão de comodismo. Percebes? Não há uma decisão por trás. Eu já estou a fugir aqui ao tema Não, mas estás bem, estás bem. Porque influencia, não é? Influencia os essa jogos económicos. a perda, eu acho que a perda tem que existir no jogo, tem a ver com a decisão. A decisão às vezes eu vou ganhar mais aqui, ou eu vou perder menos aqui e aqui. Yeah. E dependendo do tipo de jogo que é esta bipolaridade que nós tentamos depois gerir. Não pode ser demasiado penoso, senão o jogador não vai gostar, não se vai divertir. Mas eu acho que não há mal nenhum em um jogador sentir que às vezes o café faz isso. Yeah. Tu estás sempre a perder alguma coisa para montar uma coisa melhor. E não é por isso que o jogo não deixa de ser jogado e as pessoas não deixam de gostar do jogo. Há muita gente que não gosta do jogo, ok, não gostam, respeito totalmente isso. Mas a grande maioria das pessoas até gostam do jogo. E o jogo tem isso. Ou seja, se houvesse de facto essa aversão à perda, que há muita gente que teoriza e que fala que não se pode ter no jogo, não pode haver perda, é um mito. Claro que pode haver perda. Não pode haver aquela perda que te tira do jogo. Isso é que não pode existir. Não pode haver, por exemplo, player elimination. É um erro de design. Ninguém faz um jogo hoje com player elimination. Yeah. Não é? Coitado. Já Sim, existia. Eram jogos de há 30 anos. Agora não. Ou seja, o jogo ficou para trás. O jogador ficou para trás. Mas o jogo tem que dar a oportunidade de tentar espernear. Tentar lutar pela vitória. Fazer pela vida. Percebes? Não pode ser arrumado e vai fumar cigarros lá para fora enquanto os outros acabam. Não é? Não, Sim. não faz sentido. Pronto. Não, E é isso que eu
que eu defendo, e estes jogos novos que são todos muito tudo muito positivo, tudo que fazes ganhas tudo, chegas ao fim do jogo com 500 moedas, 300 pontos, recursos a dar com pau, e foi tudo positivo. As decisões não foram agonizantes, não foram difíceis. Foi a decisão de saber se ganho 7 pontos ou ganho 8. Yeah. Percebes? Mas percebo. E eu acho que eu estava muito curioso de ver a tua opinião aqui, até porque eu já reconhecia o teu gosto pela componente, por alguma componente económica nos teus jogos, e isso já sabia que tinha naturalmente que aparecer aqui como uma coisa que tu valorizas. Eu pessoalmente até acho, e partilho só contigo, que os jogos económicos são os que criam mais facilmente estratégias interessantes, porque eu tenho que pensar, tenho que ver como é que, não é? Como é que o dinheiro ou o que for que seja, os recursos estão aqui, porque vão ser escassos. Numa economia tem que haver escassez, por isso eu tenho que fazer decisões, e é o que tu estavas a dizer. Não é indiferente. Eu ir buscar madeira ou ir buscar outra coisa neste turno não é igual. Eu posso ir buscar os dois, mas neste turno é mais Exatamente. interessante disto do que aquilo. Eu acho Isso que é isso fantástico. eu acho que isso é que valoriza o jogo. É assim, Concordo eu percebo que há plenamente. jogadores que não querem ter um jogo complexo, porque trabalharam uma semana difícil, querem um jogo simples, fácil, porque não querem perder de maçar a cabeça e querem jogar uma coisa mais tipo Splendor, ou com todo o respeito pelo Splendor, não estou aqui a dizer mal do jogo, mas querem um Sim. jogo simplista, que seja entretido, e que estão ali um bocadinho a brincar e tal, e que não querem perder muito tempo a pensar. Mas quem quer um jogo, quem gosta de jogos, gosta de ser desafiado, eu acho que esse é um dos grandes interesses no jogo é ser desafiado pelo jogo, ou seja, eu quero vencer o jogo e quero vencer os meus oponentes. Yeah. Não é? Eu quero ser vitorioso no jogo, sendo que a vitória não é o último. É um objetivo, mas não é o que tem que ser, não é? Exatamente. O mais importante é estar a partilhar a experiência com as pessoas com quem estou a jogar, mas há um desafio. Eu estou-me a desafiar para, com esta plataforma que me foi dada, com estes elementos que me foram dados, com este set de regras que me foi ensinado agora, dentro destes condicionalismos todos, eu vou tentar ser melhor que os meus oponentes e vou tentar explorar o jogo para ganhar. E isso é um desafio Exatamente. grande. E é isso que eu gosto nos jogos. É esse desafio. E o desafio implica sempre e inevitavelmente decisões. Tomada de decisões. E às vezes, por exemplo, uma crítica, tu ainda não conheces o Dom Pierre, não jogaste o Dom Pierre, não é uma crítica, Não. foi um fulano que fez um apontamento no BGG que dizia porque é que nós temos a prensa da esquerda, do meio e da direita no jogo. Há 3 prensas. E há uma prensa que tendencialmente produz melhores vinhos e uma outra que produz tendencialmente vinhos piores, champanhes piores. E há cartas de mercado que tu podes vender para Viena, para Berlim, para outros mercados, e há restrições nas vendas. Há cartas que só querem vinho engarrafado em barril, champanhe em barril. Há cartas que só querem champanhe engarrafado em garrafa. Há mercados que só querem vinhos bons, da prensa 1. Há mercados que só querem vinhos da prensa 2 e 3. Portanto, há ali uma série de restrições. E sistematicamente até se pode explicar a existência das prensas e da diferença de vinhos, elas não estão lá por isso, estão lá por causa da tomada de decisão. Foi um elemento que se introduziu no jogo, que era para quando tu vais vender, tens 4 mercados à tua espera. Se eles fossem todos iguais, qual é a diferença de mercado de vender para Viena ou vender para Berlim? Não havia. Certo. Agora não, agora há decisões que é, eu tenho que tomar, para já tenho que tomar uma decisão se eu vou produzir garrafas ou vou Pode ser. produzir barris. Vou ver como é que está o mercado. E depois, quando vou vender para um mercado ou para outro, tenho decisões que vou tomar e que vão ou não beneficiar ou prejudicar o meu jogo, mas há por trás um conjunto de tomada de decisões que é fundamental para ter sucesso no jogo. E, e as ações são todas assim. Tem que implicar uma decisão e essa decisão tem que implicar o mexer com o neurónio da pessoa, percebes? A pessoa tem que pensar, usar a cabeça. E é isso que nós tentamos fazer nos nossos jogos. Muito, muito fixe. Costa,
Infelizmente, é o tempo que nós tínhamos. Eu conseguia estar à conversa contigo sem problema por um segundo e um terceiro episódio, dava para continuarmos. A todos os que vocês estiveram em casa, vocês estiveram a ouvir a Dice Talk, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam que podem continuar esta conversa connosco nas redes sociais, é só deixarem os vossos comentários aqui no YouTube, no Facebook ou em qualquer uma das redes sociais onde nós estamos, e nós gostamos sempre de continuar estas conversas ativas, por isso comentem, ou então deem um salto, se quiserem, se estão à procura da Dice Cultural, deem um salto a dicecultural.org e têm os links para todas essas redes sociais. Também já agora, se gostaram desta talk, não se esqueçam, deixem aqui o like, subscrevam, cliquem no sininho para não perderem nenhum conteúdo que nós fazemos para vocês. E se gostaram mesmo muito desta conversa, então não se esqueçam de pegar nesse link e partilhar com os vossos amigos, fazer chegar este conteúdo até eles. Eu quero deixar desde já um enorme obrigado, sentido e com muito gosto desta conversa fantástica ao Luís Costa. Foi fantástico. Muito, Eu é que muito agradeço. obrigado, Costa. Eu é que agradeço. Já tinha dito, sou fã do vosso trabalho, fazem um excelente trabalho e para mim é um privilégio estar aqui convosco. Muito, muito obrigado, Costa. Eu quero desejar, acima de tudo, os parabéns e um louvor grande pelo trabalho que tens feito ao longo destes anos pelo nosso hobby, que eu tanto gosto de desfrutar do caminho que vocês começaram a pavimentar também. Eu pessoalmente e a DICE como um todo agradeço-vos e dar-vos dos parabéns pelo trabalho como Espiel Portugal. À equipa toda e a ti em particular e a ti e ao teu parceiro de dupla de crime, não é? O Rola, pelo vosso trabalho e pelos vossos jogos. Vocês estão mesmo de parabéns. E estou completamente deslumbrado com o que vem aí e com o trabalho todo que vocês ainda têm pela frente nos próximos par de anos e haja saúde para tudo. Desejo-vos isso e muitos sucessos nos vossos futuros projetos. Obrigado, Marco. E felicidades para ti e para a DICE também. Muito, muito obrigado. Se ainda não seguem aqui o Costa, então não sei o que é que vocês estão à espera. Deem aqui um saltinho aqui à descrição. Tem aqui os links para vocês não perderem os trabalhos todos que ele está a desenvolver e para o seguirem. Vocês já viram aqui vários sneak peeks, por isso vocês vão querer sintonizar para não perderem nada do que falta aí para vir. E se quiserem seguir a Dice Cultural também, está tudo aqui na descrição, juntamente com os links do Costa, estão lá os nossos, é só clicarem e seguirem. Relembro também que a Dice Cultural continua a lançar mais conteúdo escrito e em podcast e em vídeo, por isso juntem-se a nós nesta exploração que nós fazemos contínua deste hobby tão fantástico. A todos em casa, resta-nos só vos dizer muito obrigado pela vossa companhia, desejar-vos boas jogatanas e deixar-vos um grande abraço, malta. Muito obrigado. Abraço a todos e obrigado.